Amanda, vai. Deixa eu falar. Então, eu vejo que esses fatores externos, comerciais, financeiros, de marketing, de posicionamento, de disputa entre as escolas, às vezes se sobrepõem às intenções que às vezes são boas, sabe, das pessoas que estão na liderança das escolas, assim. Por Uhum. exemplo, vou dar um exemplo. A minha filha estuda numa escola mais disruptiva, assim, uma escola menos tradicional. E ela está desenvolvendo, eu contei para vocês, um projeto, uma iniciativa pessoal, que é um clube de leitura de pais e filhos, chama Letras e Laços, então tem atividades de conexão e leitura entre pais e filhos, ok. Aí eu postei na internet, tipo, evidenciando o trabalho dela, reconhecendo e tal. Um monte de professores, um monte de coordenadores, um monte de gente entrou em contato comigo assim no inbox. Ai, é um sonho isso. Seria tão bom se a gente pudesse fazer mais disso. Isso é que é real avaliação, isso que é real educação. E essas pessoas estão todas nas escolas, entende? Elas poderiam estar fazendo isso. Mas aí elas falam esse tipo de coisa, mas a gente não consegue, que as famílias não acreditam, porque a escola, às vezes, o mantenedor da escola tem a questão financeira, a questão ali se sobrepondo a essas intenções, sabe? Então eu vejo esses fatores assim. Eu vejo assim, bastante, Israel, bastante. Uhum. Não, sim, No caminho. eu tava vendo ontem, eu tava justamente pensando nisso, assim, falar, puta, uma das grandes travas deve ser essa, assim, eu tava pensando como as famílias reagem, entendem esse aspecto, e, e como quem tá ali na gestão reage e entende esse aspecto, né? Claro, se muda o mercado e a demanda começa a vir por coisas desse tipo, o mercado ele vai se criando, né? Então, quando a gente muda a demanda, muito disso muda. Eu tenho uma mista de sentimentos, assim, quando eu ouço isso, assim. Uma parte minha fica bem feliz, assim, de ouvir de você que tá aí grande parte do problema, porque é algo que eu sinto facilidade, assim, no sentido de me entusiasma esse trabalho de vender essa ideia para os pais, sabe? Me entusiasma muito, porque eu sinto que para mim é muito fácil falar com pais e começar a mudar eles de apresentar novas portas e mudar eles de paradigmas, porque eu uso muito minha história de referência, né? Então eles normalmente olham para mim e falam: "Nossa, que legal, tem 23 anos, está fazendo um montão de coisa, tá mexendo com um montão de coisa". E eu falo: "É por causa disso, 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 disso". E aí eles começam a se abrir para isso, porque, né, minha educação foi completamente diferente, não foi com matéria, não foi com conteúdo, não foi com prova, foi brincando, explorando, piruletando por aí. Então, essa é uma. Eu gosto porque é um assunto que me entusiasma de falar com os pais e eu sinto que eu tenho essa porta, assim, muito grande com eles de, de mudar esse paradigma. Então é legal. Gratidão, Amanda. Assim, é legal ter mais clareza da, dos aspectos que travam, né? É muito legal saber que hoje em dia é, é bizarramente grande o espaço que a lei permite agora de criar algo extraordinário. Tipo, dá para fazer coisas muito extraordinárias dentro desse aspecto. Então, isso é muito legal. Um dos medos que eu tenho nesse aspecto ainda é entender um pouco mais sobre. Eu lembro que eu tinha a impressão de que tem muita burocracia que o professor tem que fazer, e eu sinto que isso desgasta ele bastante. Mas eu queria checar mais com você depois. Eu lembro, no modelo tradicional, pelo menos, eu lembro isso. Eu lembro que eu tinha que ficar É. fazendo e comprovando e tudo mais. E aí, enfim, é um rolê que toma muito, muito, muito tempo do professor, e eu gosto, na educação que eu vejo ideal, o professor ele tem bastante tempo livre para viver, sabe? Então, esse é um dos receios que eu tenho ainda, mas é legal ver que na atuação dele tem muito espaço e que agora tem algumas travas, né? Tem a trava de o professor descobrir e se capacitar e explorar e descobrir o que pode fazer e como pode fazer e como é. Tem a trava do coordenador ali da escola, ou do coordenador ou do secretário da educação, enfim, tem no caso de municipal ou estadual, para tomar essa decisão, para mudar acho que é PPP, né? O plano de, uma coisa assim, que aí se ele muda na Político escola, pedagógico. sim, plano político, que aí a escola pode mudar a abordagem a partir daí, e ainda tem uma mudança nos professores, tem uma mudança nos coordenadores, e tem uma mudança no mercado.
né? Vendo como um mercado mesmo e como demanda, tem uma mudança na demanda. Que a demanda mude as ideias, porque a real é que o marketing da escola tradicional foi muito bom. Foi um marketing muito bom. Fizeram um baita marketing, né? Por décadas. Então, é, se muda a demanda e muda os professores, que eu acho que os professores têm. Cara, eu vejo os professores com uma abertura, assim, para isso acontecer, né? Poxa, eles não estão ali à toa, sabe? Dá uma realização quando mais do que eles querem criar pode realmente acontecer. E aí eu acho que é isso, né? Se tem uma mudança na demanda em um dos professores, acho que os coordenadores fica muito mais fácil de mudar, porque o que seu professor quer fazer e o que os pais querem receber, né? É, é, fica mais fluido. Então, legal, legal mapear, gratidão. Fico muito feliz, Amanda, de ter você aqui no time, com toda a experiência que você tem. É, agrega bastante para nossa exploração. Gratidão. Eu Eu ia também. falar, Amanda. É, parece que você, tipo, nomeou muito certeiro uma coisa que eu tava com essa sensação. E quando você falou, tipo, ai, é isso. Eu tenho percebido, falando com algumas mães, e eu acho que casa também com aquele livro que você falou até, Israel, do Einstein Never Used Flashcards, que fala justamente dessa pressão dos pais de ter de desenvolver as crianças desde a barriga, né? Tipo, ai, vou colocar Mozart, vou colocar Bach, vou colocar alguma coisa para o meu bebê escutar, para o cérebro dele já ir desenvolvendo na barriga. E aí, quando, tipo, é antes do nascimento. Então, já começa aí a pressão do desenvolvimento da criança. Eu falando com uma mãe que tem uma criança de 5 anos, que ela queria trocar a filha dela na escola porque ela estava achando que a metodologia era muito frouxa para a filha dela. Que a filha dela chegava em casa e fazia os temas de casa em 5 minutos. Então, que ela tá muito para tipo, nas palavras da mãe, a filha dela tá muito para frente e ela quer colocar a criança numa outra escola que tem apostilas que são muito melhores, que ela sabe que são muito melhores, porque aí vai puxar mais a menina a estudar. E nas palavras dela, eu fiquei muito chocada, porque eu não tinha essa clareza. Cabeça vazia é oficina do diabo para uma criança. E aí aquilo me chocou. Então agora parece que você nomeia. Cara, exatamente. Eu acho que um grande ponto não são só as escolas. Talvez o ponto menor são as escolas. O ponto maior são os pais, que são os consumidores desse produto que é a escola. Hum. Eu queria perguntar também. Oi, gente, nem Bem-vindo, dei oi para Priscila. vocês, tudo bom? Bom dia. É, é porque a gente está falando aqui, eu entendo que a maior parte da comunicação está sendo voltada para escolas particulares, certo? Mas para Hum. assim, eu sei que escola pública também dá para fazer, mas tipo, Não, eu percebo que em escola pública tem algumas questões, assim, pelo menos na minha experiência. Eu trabalhei já em escola pública, mas, tipo, a minha mãe é professora de escola pública concursada, minha irmã, meu pai, minha sogra, tipo, todo mundo. E as traves que eles pegam são umas traves mais, tipo, não é de competição de perder mercado, mas no Uhum. sentido de digamos, tem professores muito antigos, digamos, ali, que são os que decidem. Então, eu lembro que uma coisa que minha mãe falava é que ela queria fazer uma prova diferente. Só que aí, por exemplo, quarto ano, aí todas as provas tinham que ser iguais dos quarto anos, sabe? Para poder ter um nivelamento dos quarto anos. Então, não tinha tanta liberdade assim dentro da sala de aula do professor. Eu sei que às vezes a forma da didática é de cada um. Mas eu lembro que tinha esse nivelamento da escola, assim, da forma de avaliação e também nas propostas. Então, tudo era pelo menos até agora, que minha mãe ainda está para aposentar, ela aposenta ano que vem, minha irmã acabou de entrar no concurso. E na escola que a minha irmã acabou de entrar, é isso, assim, ela não tem tanta liberdade. Ela até gosta de estudar muito, assim, essas coisas mais alternativas, mas ela falou que eu não tenho como aplicar tanto essas coisas, porque não tem abertura, a coordenação não permite, tem que ser nivelado, a escola inteira tem que ser nivelada, todo mundo tem que avaliar do mesmo jeito. E aí ela consegue ter liberdade só nas atividades, numas coisas mais dentro da sala mesmo, assim. Uhum. Mas em questões mais, tipo, avaliativas e tudo, não é tanto assim, eu tô falando assim na prática, né? Porque ela acabou de Sim. passar no concurso, minha mãe trabalhou a vida inteira, minha sogra aposentou ano passado, meu pai tá aposentando ano que vem, e todos eles falavam dessa questão, assim, e você vê que não é uma coisa do lado passado. A minha irmã entrou agora e tá reclamando da mesma coisa, né?
Era Sim, só um. tem uma coisa de que a diferença do que a gente está falando é só que tem um nível a mais na municipal e na estadual, né? Tipo, enquanto na privada, ali se o diretor ou a coordenação muda e é muito mais por uma questão de mercado financeiro, ainda é uma questão de mercado, como eu vejo na estadual ou na municipal, só que não é na coordenação da escola, né? É um mercado diferente, que aí é na Secretaria da Educação do município ou na Secretaria da Educação do estado. E aí é um mercado, só que é diferente, porque não é sobre dinheiro, é sobre voto, né? Então, cara, o cara é elegido quando ele fala que vai fazer algo para os animais, fala que vai fazer isso especificamente para os animais, ou isso daqui para os idosos, ou isso daqui para os moradores de rua. Então, se tem uma demanda do público, das pessoas, da população, eles começam a ver esses modelos acontecerem, falam, nossa, é possível, quero ver isso acontecer nas escolas. Isso interfere, porque quem está ali se elegendo está olhando para o que as pessoas querem, porque é prometendo que as pessoas querem que a pessoa é elegida, entende? Ou ganha pontos É, com a população. e eu vejo assim, eu tenho mais experiência nas escolas municipais, as estaduais eu atuo muito pouco, muito pouco. Mas essa competitividade, ela ocorre nesse sentido que o Israel está falando, e ocorrem entre secretarias, então municípios que são muito próximos, e a nível nacional existem, como você disse, Priscila, esses indicadores externos, então o IDEB, as taxas de alfabetização, tem uma série de avaliações externas que acabam trazendo a mesma competitividade, porque aí, por exemplo, assim, tem o ranking, né? O ranking da alfabetização, tem o ranking do IDEB, é uma saga, assim, as escolas ficam desesperadas para poder alcançar esse número. E aí o que acontece? Como o passado dos professores é muito tradicional e é onde eles se sentem confortáveis e sabem fazer, eu vejo que às vezes eles têm por exemplo, o secretário de educação tem boa intenção, ou os diretores da escola têm, porque às vezes eu atendo municípios muito pequenos, sabe? Não, ali a comunidade tem uma boa intenção. Aí a coisa do IDEB começa a cair. Aí eles acham que assim, não, volta para o tradicional, porque o tradicional a gente sabe que vai dar resultado, entende? Porque o tradicional, querendo ou não, do ponto de vista de sistematização de conceito, de alcançar a nota da prova, ele dá uma segurança maior, entende? Você vai forçando aquilo ali. Então eles falam, não, tem que ser desse jeito. Então, realmente, as escolas elas sofrem muitas interferências dessas provas externas, e aí acaba que você não tem liberdade alguma, porque elas vêm bem do MEC, bem de cima mesmo. E ainda tem essas questões locais que o Israel está falando. Então, assim, as escolas particulares, o início do nosso discurso? Sim. Só que se você pegar o cerne da questão, você vai ver isso se repetir de outros modos, mas a lógica é a mesma dentro das escolas públicas, assim, sabe? E eu ainda vejo que nas escolas públicas, a iniciativa da liderança é ainda mais forte que nas escolas particulares. Deixa eu explicar o que eu estou falando. Nas escolas particulares, mesmo que a escola seja uma escola tradicional, o professor dentro da sala de aula, ele ainda tem um nível de liberdade, eu vejo, é, diferente da escola pública, sabe? Eu vejo que na escola pública, os professores, eles ainda são mais engessados se esse externo está interferindo muito, sabe? Eles conseguem fazer bem menos, assim, tem uma pressão de criar uma coisa homogênea que assim, logicamente você pensa que é incoerente isso, né? Que na escola particular teria menos, mas não é o que eu vejo, sabe? Eu vejo professores na escola particular conseguindo fechar a porta e ter uma prática diferente. Na escola pública eu vejo isso que você está falando, uma dificuldade muito grande de inovar, sabe? Você inovar, assim. E eu vejo que quando muda o público, igual vocês estão falando, muda muito as coisas. Porque, por exemplo, agora eu tô morando na Chapada dos Veadeiros. Então, aqui em Alto Paraíso, tem um público bem diferente de pais. Então, é uma cidade com 11 mil habitantes, mas, tipo, tem umas 5 escolas Waldorfs particulares. E a escola pública que tem uma linha um pouco mais alternativa, assim, por conta dos pais exigirem. Então, quando o Israel falou que fica entusiasmado, eu enxergo isso dos pais, porque realmente, quando os pais eles vão elevando ali
a percepção de que aquilo é o melhor para a criança, e enxergando isso, o próprio público vai pedindo isso e as escolas vão se adaptando. Então, você pega uma cidade tão pequenina que tem tantas escolas alternativas assim, mas mesmo aqui eu percebo muita gente recorrendo ao tradicional, que tem uma escola de freiras também. É, porque acha que na hora que chega a hora de alfabetizar, aí tem que ir para o tradicional. Então, a Waldorf aqui vai até os 7, aí do 6, 7. Aí, quando é para ir para a escola dos maiores, da Waldorf, digamos assim, aí o pessoal tira e bota lá nas freiras, porque fala que na Waldorf demora muito para alfabetizar, que o menino chega com 8 anos sem escrever direito, que eles não contam matemática e tal, não sei o que, não se desenvolve igual na tradicional. E aí eu vejo essas pessoas fazendo essa transição muito drástica, tipo pais que os filhos estudaram a infância inteira na Waldorf e vão para depois para um colégio de freiras hiper tradicional, porque ele tem que saber escrever, tem que saber contar, tem que saber as coisas assim tradicionais na hora certa, que é ali com 7, 8 anos, né? Então tem essa questão também, assim, que eu enxergo, né, que dá uma aflição mesmo, porque a escola Waldorf, que é dos maiores aqui, é uma escola mais, tipo, precária de recurso, é uma escola mais simples, mas a gente fica meio assim mesmo, assim, como mãe, não como pessoa que estuda educação, eu fico também nas minhas inseguranças de, nossa, será que aqui vai ter recurso suficiente para minha filha, mas ao mesmo tempo ali na freira não dá. A gente pensa até em mudar de cidade, às vezes, assim, tipo, vamos para outra cidade. E ensino médio aqui é só o municipal mesmo, e é bem difícil porque falta muito professor, é municipal pequenininho, né, e tal. Então tem essas questões que eu enxergo também desses municípios muito pequenos, que tem uma evasão dos pais. Então muita gente aqui, quando o filho sai do nono ano, vai para Brasília, vai para Goiânia, para os filhos estudarem em escolas da cidade grande mesmo, porque não quer que os filhos estudem aqui, né? Eu acho muito doido isso dessa pressa para as pessoas aprenderem coisas no momento, né? E eu sou muito grato pela minha história porque ela me mostra um caminho muito aleatório, diferente, assim. Tipo, eu aprendi a fazer vírgula e pontuação certo, cara, aos 18, 19 anos. Porque eu não pegava isso na escola, eu não prestava, nos meus últimos anos de escola eu não prestava atenção. Então eu não pegava essas coisas mesmo. E aí, e aí eu saí e nunca dei, assim, atenção para isso, esse assunto. E não fez falta. Na hora que eu comecei a escrever meu primeiro livro, eu aprendi a fazer, sabe? E é isso, eu não tinha precisado antes disso. E aí, na hora que eu aprendi, precisei escrever meu primeiro livro, eu aprendi a fazer. Ou também inglês, né? Tem essa coisa do inglês, aprender inglês, inglês é bom, vai abrir oportunidades. Não entrava inglês para mim na escola, era das piores matérias que eu ia. E, e eu já era bilíngue, né? Não é que eu não tinha habilidade, eu, tipo, sabia espanhol e português, porque minha família era peruana e eu vivia no Brasil. Mas aí, cara, inglês, horrível. Inclusive, espanhol eu era ruim nas notas, por algum motivo. Eu sabia falar fluentemente e tirava nota ruim. Enfim, aí no inglês, não ia, não ia. Aí, quando eu saí da escola, inglês foi uma das coisas que minha mãe queria que eu fizesse, assim. Me botou nos cursos e não ia, não aprendi inglês. Não aprendi inglês. Aí, com 19 também, não sabia inglês. Foi quando eu conheci o Possibility. Foi quando eu fiz meu primeiro TB. Eu fiz meu primeiro TB e naquela época, gente, não tinha coisa em português no Brasil. Tipo, tinha muito pouco, tinha quase nenhum Spark. Não tinha nenhum livro traduzido para português. Tipo, tinha poucos amparadores de espaço no Brasil, muita coisa em inglês. E aí eu peguei e falei, meu Deus, eu preciso aprender isso daqui, esses conteúdos. E eu preciso de inglês para isso. E aí, em 3 meses eu estava morando numa British House que só falava inglês, e em 5 meses eu estava traduzindo, sendo tradutor só solo dos 5 dias do ETB. Foi, tipo, muito rápido, porque eu pude aprender a aprender quando eu era adolescente e não ficar noiado com o conteúdo que eu ia aprender, né? E essa é uma coisa que eu falo muito no meu livro e falo muito para as pessoas, é, cara, o mais importante na infância não é o conteúdo que a criança está aprendendo, é simplesmente ela manter o contato com a aprendizagem daquilo que ela quiser. Porque o conteúdo, quando ele for necessário, ele vai ser aprendido. Quando a criança precisar aprender aquilo, se ela não perdeu a relação com a aprendizagem, se ela tem essa relação com a aprendizagem construída, porque ela aprendeu o que ela queria, sei lá, fazer jogos, que ela aprendeu a dar uma pirueta, porque ela aprendeu
qualquer coisa que ela escrever historinhas, a pintar e desenhar, a detectar mentiras, a hackear um computador, qualquer coisa que ela aprendeu. Porque ela construiu essa habilidade com aprendizagem, ela manteve o músculo da aprendizagem ativo, ela consegue desenvolver isso depois, né? Então, muito, muito, muito curioso esses mitos sobre essa pressa de que essa pressa de que as crianças se pareçam com adultos muito cedo, sabe? Como se isso fosse realmente fazer com que elas tornassem adultos mais maduros. E Então, eu acho também, Israel, que entra aquela história da neuroplasticidade, que, tipo, a criança, tipo, se ela começar a falar inglês com 3 anos de idade, vai ser muito mais fácil do que quando ela tiver 20 anos de idade. Tipo, ela vai conseguir pegar muito rápido. E eu vejo exatamente isso que você falou. Eu lembro também na escola como eu não conseguia falar inglês, tipo, era outro universo para mim. E, nossa, foi muito difícil. E os meus amiguinhos faziam escola de inglês, e eu tinha inglês, tipo, só na escola mesmo, uma vez por semana. E aí eu lembro que quando eu sempre tive vontade de morar fora. E quando eu quis ir morar fora, eu falei, cara, eu preciso falar inglês, tipo, eu quero para eu me comunicar. Foi uma coisa, tipo, tão absurda. Foi, sei lá, também, em 5 meses, nem isso, 3 meses eu me preparei para o básico, morei fora e destravei. E eu já era uma adulta, vai, eu tinha lá meus 24, 25 anos. Então, sim, existe a neuroplasticidade da criança absorver e desenvolver mais rápido. Mas existe o interesse do que a criança tem. Porque senão vai ser tipo dar murro na parede. A criança não quer, aquilo não faz sentido. Ela não está preparada porque ela não quer. E aí é tempo jogado fora. Eu uhum, agradeço você falar isso, Camille, porque eu tenho pensamentos, sentimentos um pouco misturados e confusos quando eu escuto o Israel, pelo seguinte, assim, eu quero poder falar sobre isso. Todas essas ideias que a gente está discutindo aqui nesse momento, né, nesse trecho, elas são elas são muito organizadas para mim no meu nível intelectual. Eu consigo acreditar nisso no meu nível intelectual, eu consigo conceber essas ideias no nível intelectual, eu até penso sobre elas também. Mas quando eu escuto, eu sinto um medo, sabe? E quando eu escuto especificamente você, Israel, eu fico um pouco sabe, assim, numa dúvida. Por quê? Porque quando eu te vejo, apesar de você já ter falado, né, que você não tem diagnóstico algum, que você não é, né, nunca se viu dentro de uma possibilidade de você ser uma pessoa superdotada ou ter uma condição cerebral diferenciada, um processamento das informações diferenciadas. Quando eu te vejo o seu servir, vejo você atuando no ETB, traduzindo, vejo você aqui com a idade que você tem e vivendo com muitas crianças superdotadas, você fala e é como se eu quase não acreditasse, como se fosse assim. Mas o Israel, ele não é uma pessoa com um cérebro padrão, sabe? Tipo assim, o tempo todo, assim, eu falo, mas o Israel não é régua, sabe? O Israel, ele é brilhante demais. O Israel, será que outra criança numa condição de um cérebro padrão, vamos dizer assim, alcançaria também essa aprendizagem do inglês nesse nível de tradução que ele faz, de compreensão, de comunicação? Mas não pode, o cérebro dele é um cérebro que não dá para, sabe, tipo assim, pegar como parâmetro. Porque realmente eu te vejo dessa forma, assim, você me impressiona muito, sabe, assim, a sua capacidade, assim, de aprendizagem, de descoberta, de como você se coloca, a forma como você pensa. Aí, a Camila, embora seja uma mulher muito inteligente, eu vejo claramente isso, mas assim, eu já não te conheço tanto assim, então não tenho essa visão, sabe? Então, quando você fala que aprendeu inglês, que para mim eu tenho uma trava absurda com o inglês, absurda, assim. A nível de nem querer, é o que você está dizendo, nem querer aprender de tanto incapacidade que eu vejo nesse sentido, assim, tem traumas mesmo. E você fala, aí dá uma, sabe, tipo, olha, a Camille conseguiu fazer o mesmo feito, assim, sabe? Então as coisas vão uhum. entrando, porque às vezes eu ainda navego num cenário mais híbrido da coisa, tipo assim, muitas coisas da educação tradicional, eu ainda vejo, sabe, eu ainda preciso me agarrar nelas, assim, como uma segurança de que as crianças vão aprender, de que elas vão progredir, principalmente na adolescência, lá na frente, né? Então, isso me ajuda, sabe, a ir limpando certos medos, assim. Obrigada.
porque eu sinto Uhum, esse medo ainda, eu vejo, sabe? Eu uhum, quero acreditar, mas eu ainda, tipo, mas quem. Eu preciso testar, eu preciso, sabe, ver isso acontecendo, assim. Então, uhum. tem medo também. Tem medo. Sim, grato por partilhar, Amanda. Assim, é muito louco, porque às vezes eu me assusto hoje em dia com a forma como eu aprendo as coisas ou a velocidade que eu consigo. Cada vez mais que o tempo passa, eu aprendo as coisas mais rápido. Então, hoje em dia, vou fazer uma aula cara, uma aula de tênis de mesa, de ping-pong. O professor ficou de cara quanto eu evoluí da primeira hora que eu peguei a raquete até o final da aula. Então, no começo tinha gente que eu estava perdendo para eles porque eu não conseguia bater na bola, e no final eu estava ganhando deles porque eu entendia muito rápido as coisas e fazia. Mas isso, então tem vezes hoje até que é isso. Me chamam, agora eu tô um dono de uma empresa muito grande, muito massa, me chamou para ajudar a estruturar o organograma da organização de líderes de pessoas deles. E aí do nada, um assunto que eu nunca tinha dançado na vida. E aí do nada, em uma semana, eu estou entregando um organograma feito toroidal, muito louco, muito diferente para eles desse jeito. Eu cruzo com alguém aqui e a pessoa está precisando de possibilidades sobre negócios, ou possibilidades sobre saúde, ou possibilidades sobre diferentes aspectos, e eu consigo construir, criar coisas e parece muito mágico. Às vezes eu até me assusto com isso, como a forma, a velocidade que eu aprendo, a velocidade que eu troco. Mas quando eu olho para o passado, eu percebo que essa máquina, ela se construiu de pequenas peças que foram colocadas com esforço e com coisas. Então, hoje em dia, eu vou pegar qualquer esporte, qualquer coisa, eu consigo aprender muito rápido. As pessoas falam, nossa, que eu evoluo muito rápido. Mas eu lembro quando eu comecei a fazer parkour, que foi o primeiro esporte que eu me apaixonei, eu demorei 2 anos e meio para chegar no nível de quem chegava na sala de aula pela primeira vez. O professor me mandava embora mais de uma vez para casa porque eu tinha caído demais durante a aula e precisava voltar. Então, muitas coisas assim que eu pegava não conseguia ele não conseguia desenvolver ou maquinar o meu cérebro para acontecer. Teve anos na escola, né, onde eu tirei zero em quase todas as matérias. Minha média era abaixo de um e quase repeti de ano. Foi uma coisa muito louca. Então teve eu só não repeti porque aconteceu um bagulho muito louco no final. Enfim, outro dia eu posso contar essa história. Mas foi um. Então, era muito. Isso louco, era muito. Eu sempre tive. A única coisa que eu tive, mas tive porque minha mãe encorajou também. Não é que eu sempre tive, mas minha mãe encorajou. Foi uma coragem de jogar a cara a tapa, mesmo sem saber fazer as coisas. Mas quando eu era pequeno, eu era muito ruim em tudo. Tudo que eu tentava, eu era muito ruim. E é como se, com os anos, construindo certas coisas, essa maquininha de diferentes habilidades foram se construindo, e hoje elas se conectam de um jeito meio mágico, muito rápido, porque muitas coisas de diferentes caminhos elas se conectam. Mas elas se conectam porque cada uma dessas pecinhas ela foi construída com o passar do tempo. E não foi construída porque eu segui um plano de aula, mas porque ao ter espaço seguro e fértil, é o que a vida faz com a gente, ela constrói essas habilidades, quando a gente está aberto a aprender com elas. Então, eu lembro que a virada para mim no inglês, por exemplo, foi num Clube do Medo com a Chloe. Eu estava fazendo um treinamento para ser amparador de espaço de Clube do Medo, tava com ela lá, meu inglês ainda estava travado, eu estava aprendendo, mas não conseguia me comunicar bem em inglês. E a Chloe, ela virou para mim no meio, eu fui fazer uma pergunta, eu fiz uma pergunta toda engasgada, né? Tipo, travando, porque eu não sabia falar inglês. E aí a Chloe pega e fala: Israel, para. Que? Ela falou: você tá mentindo pra gente. Aí eu, como assim? Ela, você sabe falar inglês. Mas eu não sei falar inglês. Você sabe falar inglês. Fala inglês. Aí ela me fez virar e mudar de identidade. Lembra do giro de mudança de identidade? Então eu pego o giro, mudei de identidade. Falei: eu falo inglês. E aí eu comecei a falar inglês nesse dia. E foi Sim, muito louco, porque aí eu descobri uma das coisas que eu carrego até hoje, que é eu acho que vai muito com esse mito da neuroplasticidade, Camille, que é
Eu não tenho a impressão que as crianças aprendem mais rápido que os adultos. Eu tenho a impressão que os adultos têm uma trava a mais. Porque, para mim, a trava da aprendizagem é a seguinte: para você aprender, tem duas travas. Tem a trava de aprendizagem em si, que é você desenvolver uma nova habilidade, e tem a trava das histórias que você tem sobre você. E essa trava, ela pode impedir, a segunda trava, ela pode impedir completamente a aprendizagem. Porque se você acha que você não consegue, se você acha que você não é capaz, se você tem essas histórias na sua cabeça, se você tem uma identidade de que isso não funciona, se você tem travas emocionais sobre esse assunto. Eu lembro que minha mãe também demorou muito mais para aprender inglês, porque ela tinha umas travas de processo de cura emocional sobre isso. Você tem travas de processo, tem travas emocionais, você tem essas coisas, elas impedem a aprendizagem. E a questão é que na nossa cultura, os adultos hoje são cheios dessas travas quando eles crescem, cheios Com dessa trava. certeza. Por isso que parece que eles aprendem com muito mais dificuldade do que as crianças. Mas o que eu tô tendo como experiência, e não só comigo, mas com as pessoas que eu tô junto, que é um par espaço, meus times, é que você aprende mais rápido, que um adulto aprende mais rápido que uma criança. Pô, que viagem é essa que um adulto aprende mais devagar? Quem teve essa ideia de jirico? Sabe? Não, o adulto aprende mais rápido, ele tem muito mais possibilidade, muito mais repertórios, muito mais meios, ele aprende muito mais rápido que uma criança. É só Verdade. que a diferença é que uma criança pode não ter essa trava, que é não entrar no pântano quando comete um equívoco, não ficar ali Exato. no pântano, não cair nas emoções, não construir as histórias que tem, não tem essas histórias que o adulto tem. Então, se você abre esses aspectos da criança, como eu vejo é que um adulto aprende, porque o aprendizado, ele não é linear. O aprendizado, para mim, esse aprendizado muito rápido, ele não é linear, ele é conectivo. Pequenas habilidades que você vai desenvolvendo na sua vida, elas se somam para o aprendizado. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que faz com que eu aprenda tão rápido, eu vejo as coisas e descubro assuntos novos, é uma soma de diferentes coisas. É a soma de ter feito muitos processos de cura emocional, que levou tempo, levou esforço para isso acontecer. É a soma de eu ter aprendido a não cair no pântano. Eu lembro que eu caía muito no pântano. Meus primeiros labs, meus primeiros ETBs foram muito difíceis, porque eu ficava me batendo. E eu lembro que o jeito que eu aprendi a não cair no pântano, por mais louco que pareça, foi jogando basquete. Porque eu era muito ruim no basquete quando eu comecei a jogar. E já depois de ETB, depois de lab, eu era muito ruim no basquete. E o meu time perdia por causa de mim. E aí, Nossa, porque no basquete é isso, se você é ruim e é um time de 3 pessoas, o seu time se fode porque você tá no time. E sim. aí eu lembro que isso me dá vontade de cair no pântano. E aí eu tive que treinar, manter meu centro e não cair no pântano durante ali um ano que eu joguei basquete. Então, eu tive que aprender a não cair no pântano. E sem contar labs para isso também, né? E processo de cura emocional e etc. Então, aprender a não cair no pântano. Aí, largar as histórias sobre não aprender e aprender a mudar de identidade para eu poder aprender a fazer aquilo que eu queria fazer. Aí, com o tempo, conectando diferentes aprendizados e estudos que eu vou fazendo que vão me permitindo aprender mais. Aí, construindo uma qualidade de sono que me dá uma saúde melhor para funcionar. Aí, alimentação também, nossa, faz muita diferença. Se eu não me alimento bem, a minha capacidade cognitiva ela começa a cair. Se eu não estou com ômega 3, se eu não estou com B12, se eu não estou dormindo. Então, é uma série de coisas que foram construídas que elas vão se somando e criando um terreno fértil para a aprendizagem acontecer, uma incubadora onde a aprendizagem pode acontecer. Então é muito louco, porque eu realmente acho muito viagem essa história de que pode que um adulto vai demorar mais para aprender que uma criança. Não faz sentido. Só faz sentido se o adulto está com todas essas caixas e travas, Sim. histórias e emoções. Nossa, É, eu adorei, adorei. Eu posso só contar algo, uma história Uhum. para. Adorei. Acho que esse encontro hoje, nossa, tipo, tá demais, assim, várias construções muito ricas. E lá no ETB, eu passei por um processo de cura emocional, de medo, relacionado ao medo, e quem me ajudou foi a Anne também. E eu estava, assim, muito, muito, muito dentro do processo, assim, sabe? E eu não falo inglês mesmo, assim, eu tenho essa esse bloqueio, né, essa trava, você chamou de trava. E a Anne, ela conduziu o meu processo em inglês, e eu sei que no meio do processo, mesmo estando dentro do processo ali, eu estava percebendo, eu falava assim: "Eu estou entendendo o que ela está falando comigo", sabe, tipo assim, e eu estava entendendo tudo que ela estava falando comigo, ela estava me conduzindo, e eu falava: "Aham, aham", tipo assim, onde ela falava para eu ir ali, o jeito que ela me guiava, acontecia. E eu lembro que depois eu ainda falei com as meninas, tipo,
eu entendi inglês. Aí eu lembro que teve uma amiga que virou e falou assim: é a voz do Espírito Santo. Mas eu fiquei chocada, que eu falei, gente, sabe? Tipo, eu entendi tudo que ela falou, não precisei de tradução. As pessoas tentavam traduzir, eu já estava lá onde ela estava me conduzindo, sabe? Então, isso é muito real, muito legal, faz sentido, assim. Eu queria trazer um ponto que o Israel falou dessa educação dele que foi diferente, e ao contrário do Israel, a minha educação foi completamente, tipo, tradicional. Meus pais professores, eu estudei em escola tradicional. E aí, por muito tempo, eu fui aquela boa aluna, a boa aluna mesmo, de tirar todas as notas boas. Só que aí quando eu segui esse script certinho lá da cultura moderna, de tirar nota boa, de passar nas melhores universidades. Então, eu lembro que eu passei em nutrição em primeiro lugar, não quis. Aí passei em genética, em epigenética, depois eu passei em história da arte. E aí, o que eu percebi ao contrário do Israel é que eu era muito boa em seguir a regra do jogo, mas eu não era boa em inovar. Eu não sabia o que eu gostava. Então eu cheguei à fase adulta, aos 18, 19 anos, completamente perdida. Quando falaram assim, pronto, agora vai para a vida. Eu falei assim, o que que eu faço agora? Ninguém vai me dizer o que fazer. Toda a vida eu fiz o que as pessoas falaram para eu fazer. E aí agora eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu gosto, eu não sei no que eu sou boa, porque eu sempre estudei muito para tudo. Então eu nem sabia tanto assim o que que eu gostava, porque eu me dedicava muito a todas as matérias, para eu tirar 10 em tudo que meus pais não aceitavam eu tirar. Tipo, não, você quer dormir na rua? Se você tira nota baixa, você vai ser ninguém. Aí eu passava nas melhores universidades, eu falei, eu passei em nutrição, mas eu não quero. E aí, quando eu falei que ia fazer história da arte, hoje eu vejo que eu fui para o lugar onde eu me sentia mais à vontade, onde me chamava, mas nem era tanto assim a coisa que, nossa, que pulsa meu coração. E aí eu fui aprendendo na vida, foi muito mais, tipo, mais difícil, digamos assim, porque eu tive que aprender muito na convivência com meu marido, ele é muito mais parecido assim com Israel, que ele era ruim na escola, mas quando ele se dedicava e fazia as coisas, ele conseguia. Então ele conseguiu o primeiro emprego dele ganhando quase 10 mil reais com 19 anos, porque ele estudou sozinho e aprendeu programação fazendo jogos. E aí ele virou sênior. Ele era chamado para dar aula na UNB. E ele fazia o UNB, ele dava aula lá dentro sem ser professor, porque ele era fora da curva. E já eu, a boa aluna, eu estava lá na UNB e até lá, seguindo o script, estudando bonitinho, fazendo não sei o que e tal, e sem me destacar, né, muito igual ele estava se destacando. E aí, convivendo com ele, que a gente está junto há 11 anos, convivendo com ele, eu fui falando assim, não, mas o que que eu faço aqui? O que que eu preciso explorar para poder achar a minha voz no mundo e me dedicar? E aí, o Israel trazendo, eu acho que esse medo que você traz também, Amanda, que é um medo que eu acho que todo mundo sente, eu como mãe sinto também, quando o Pedro fala para ela, nossa filha, explorar o que ela gosta e não colocar ela para fazer as outras coisas, me dá um medo assim de tipo, meu Deus, eu não vai saber fazer aquilo ali. E aí ele, mas eu não sei fazer isso, eu sou muito bom nisso, e eu ganho mais que você. Tipo, E aí, e aí eu comecei a fazer coisas completamente disruptivas para poder me desafiar. Então eu lembro quando ele falou assim, bora jogar Minecraft, porque ele é assim, fissurado em jogo, porque ele fala que jogo desenvolve habilidade para a vida. E eu falava assim, eu não vou jogar. Não, essa besteira. E aí eu fui, me desafiei, joguei, e aí eu vi que eu era muito ruim em jogar. E eu era, tipo, eu ficava só fazendo pãozinho lá dentro do Minecraft, colhendo florzinhas, e aí ele, você tem que ir atrás e tal. E aí quando eu vi a mentalidade que ele tinha desenvolvido, de ele ir lá, e aí ele pegar o olho do Enderman, que é um bicho, e aí ele ir lá e matar o dragão pra conseguir a asa, pra não sei o que, eu falei, meu Deus, que tá louco? Como é que você desenvolveu essa habilidade? Eu tô aqui fazendo a casinha. E você tá aí, tipo, zerando o jogo? Aí ele, mas a vida é sobre zerar o jogo, tipo, você tem que zerar o jogo em tudo que você fizer. E aí nossa, eu fui treinada para ser mediana, para passar na prova, para ser aquela pessoa ali, sem nunca me destacar. E aí, quando a gente foi convivendo, eu comecei a ir zerando o meu jogo, que eu amo estudar sobre regeneração, eu amo estudar as regs, amo estudar toda essa parte, assim, e aí eu comecei a hackear nesse sentido, e aí fui contratado, por exemplo, já para fazer processos em empresas, sem nunca ter feito curso de sustentabilidade, nem nada disso, mas, tipo, como é um estudo que eu vivo muito profundo hoje, há anos, na verdade,
aí a gente vai começando a se destacar, e aí então me prova que essa mentalidade que o Israel tá trazendo, que o meu marido traz, o Pedro, ela é muito real, assim, de que, tipo, a gente treinar as pessoas para nivelar elas é muito ruim. Depois a pessoa passa anos da vida adulta dela perdida, assim, tipo, ai, o que que eu faço? Se não me disserem o que fazer, eu não sei o que fazer. E aí você tem que aprender a, tipo, fazer isso, fazer suas curas, a acreditar em você. Então eu lembro que, assim, eu vou fazer meu primeiro ETB mês que vem, né? Mas eu já convivo com a galera aqui iniciada já há muito tempo. E eles sempre falam assim: você não acredita em você? Como é que alguém vai acreditar? Tipo, e aí isso lá no início, né? E aí foi fazendo essas curas assim, eu vejo que enquanto a gente terceirizou o que a gente acredita para uma nota, para uma prova, para uma aprovação de um professor. Então eu lembro que se um professor falava que eu tinha ido mal, eu ficava no pântano, tipo, muito tempo. Eu ficava assim, meu Deus, eu sou uma péssima, porque o professor falou que eu conversei na aula, e aí eu ficava lá quietinha. Então eu sentava na primeira cadeira, eu não conversava, e o Pedro sentava na última, jogava pão de queijo na cara das pessoas. E ele era, tipo, genial, sabe? Então você fica assim, como pegar para as crianças geniais é você trabalhar o potencial delas. Então eu vejo minha filha mesmo, uma habilidade que ela gosta muito de desenvolver é andar de cavalo. Então a Ayla tem 4 anos, mas ela anda de cavalo sozinha, tipo, Meu completamente Deus. sozinha. E aí eu ficava com medo, tipo, meu Deus, mas uma criança desse tamanho vai andar de cavalo, tipo, sozinha, e ela anda e vai no meio do mato, nunca aconteceu nada, assim, pode acontecer, mas a gente tem que estar junto com ela, supervisionando, mas dá um medo muito grande de deixar a criança explorar ao máximo o potencial que ela quer, assim, tipo, e a gente não se apegar também de que ela tem que fazer aquilo ali para muito tempo, então ela ficou 1 ano nessa fissura do cavalo, aí depois ela foi pro balé, aí ela, agora eu quero balé, Uhum. e aí agora ela tá no balé, tipo, a melhor do balé. E aí é muito louco que a gente fica querendo controlar. Não, tem que fazer natação, porque se não souber nadar, vai afogar no rio, sabe? Tipo, muito doido isso. E, Eu, colaborando com isso que você traz, Priscila, eu também não fui uma aluna brilhante, assim, em notas, né? Não fui mesmo, assim. Não era péssima, mas pegava umas recuperações no meio do ano, assim, aquela coisa, sabe? E eu era muito líder, muito. Então eu fui 3 anos consecutivos presidente do Grêmio, da escola, fazia uma bagunça danada. Depois fui 2 anos presidente de comissão de formatura, tudo que tinha essas coisas sociais, eu fazia. Então eu ficava muito tempo fora da sala dando recado, sabe? Então, passava, fazia eventos, era muito essa coisa do social, assim, de criar possibilidades dentro da escola para os alunos. Então, tinha uma rádio, eu fazia grupo para poder ir de ônibus na rádio, sabe? Festas, aquela coisa ali do Grêmio e tal. E aí, esses dias para trás, eu conversei, já tem bastante tempo, mas com uma professora que era uma professora dessa escola. E eu falei com ela assim, nossa, dei muito trabalho, né? Porque eu só aprendi as coisas quando eu tinha que fazer as provas de recuperação, porque eu não estava na aula, eu não aprendia. Aí ela foi e falou assim, você era uma aluna brilhante. Aí eu, tipo, como assim? Né? Tipo, não, não era, né? Aí ela, nossa, você impressionava os professores por causa dessas habilidades aí. Eu falava, nossa, não sabia, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, pensando sobre a minha vida hoje, o que eu faço hoje. A escola que eu tive, sabe, da possibilidade de falar para públicos, de fazer evento, o meu trabalho, o cerne do meu trabalho é esse atualmente, sabe? Tipo, criar projetos, trazer as pessoas, convocar, criar eventos, falar para públicos. Então eu falo assim, nossa, tipo assim, o que a escola me permitiu viver, mesmo a escola tradicional, mas ocupando esses lugares não lineares dentro da escola, né, não tradicionais dentro da escola, desbloqueou um monte de habilidades que eu uso para trabalhar hoje. E aí, nesse sentido, eu tenho uma filha ela é mais velha, ela é adolescente já, né? Ela tem 15 anos. E aí, quando ela chegou no 6º ano, eu via que a escola onde ela estava matando assim, isso que você está dizendo, matando a minha filha, sabe? As habilidades da minha filha. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, eu preciso tirar ela, sabe? A potência dela não tá aí nessa questão cognitiva, intelectual, da matéria. Tá apagando o fogo dela, a luz dela, sabe? E aí eu mudei ela para uma escola em que ela pudesse usar dessas habilidades de criatividade, comunicação. Ela é muito parecida comigo nesse sentido. Gente, essa menina, ela me impressiona, sabe assim? O
quanto ela consegue pegar a potência dela e fazer uso da potência dela para criar coisas, para falar. Sabe o que ela já fez, gente? Com 13 anos, ela gravou um TED, sabe? Um TEDx. Ela tem um TEDx lá na plataforma do TEDx, sabe? Tipo assim, por quê? Porque a escola possibilitou para ela um palco, sabe? Possibilitou para ela falar assim, faz isso aqui acontecer. Então, ela tem 15 anos, essas plataformas de Google Drive, reuniões no Google, essas coisas de documentos compartilhados, ela sabe fazer uso dessas coisas todas, sabe? Assim, tudo assim. Financeiro também, sabe? Então, a escola deu essa possibilidade, e essa é a potência dela. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, às vezes, existem outras crianças que a potência delas vai estar mais alinhada a essa perspectiva propedêutica, acadêmica, sabe? De sentar e estudar essa coisa mais conceitual, assim, porque eu vejo que tem crianças que eu até indico as escolas tradicionais para elas, sabe? De tanto que elas sentem prazer nessa pesquisa formal, assim. Igual o seu marido, que às vezes achou lá no jogo essas possibilidades de ampliação de habilidades de vida, mas às vezes para mim não é no jogo, entende? Então, enquanto você falava, foi muito bom, porque eu lembrei de todas essas coisas, e eu também lembrei, porque eu estudo psicologia positiva. Eu sou pesquisadora da psicologia positiva. E a psicologia positiva, um dos cernes dela é você identificar as forças pessoais. Quais são as suas forças pessoais? O que você tem de muito bom, que você faz melhor que as outras pessoas? E aí a escola, né, indicativa, a escola incentivar essas forças. E não aquilo que a pessoa não é boa. Aquilo que ela não é boa, lógico que você vai incentivar, mas não é onde você vai colocar a sua luz, sabe? A sua intenção maior, assim. A psicologia positiva, ela fala muito sobre isso. Tipo, vamos fazer crescer aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que é um diferencial, assim. E aí, enquanto você falava do seu marido, eu pensava nisso. Falei assim, para ele é ali. Às vezes, para Priscila, não é necessariamente no jogo, mas a gente não pode desprezar que o jogo pode ser uma grande construção para a vida, assim. Depende do sujeito, né? Aí a gente volta lá atrás, lá nas bases da educação arcana que a gente tem construído, que é entender que cada ser, ele traz ali uma inclinação, né? Ele traz ali uma natureza, e a gente não matar isso que é individual, né, de cada um, assim. Obrigada. Uhum. Eu só queria Se eu só complementar repete. a sua fala, desculpa, Israel, complementar a fala da Amanda, de que é isso que você falou, do desenvolvimento da habilidade, por exemplo, no negócio do jogo, eu acho que quando você desenvolve uma, que foi o que o Israel falou, aí ela vai abrindo as portas para as demais. Então, o Pedro começou no jogo, depois ele foi para o instrumento, e agora ele pega qualquer instrumento, assim, tipo, de ouvido. É um bizarro. E aí eu fico olhando e eu vejo que isso é um padrão. O Israel tá trazendo, e a gente tem um amigo também que tá vivendo isso com a filha, de que você vai desbloqueando habilidades, e essas habilidades são as chaves que desbloqueiam a próxima habilidade com muito mais facilidade. Só que você tem que ir insistir, igual o Israel falou, no início era difícil e tal. E é assim mesmo, mas depois você tem tantas chaves que a outra habilidade que você vai abrir, ela abre fácil, assim. Você, pá, consegui isso, e você liga pontos, né? Então é importante isso que você está trazendo de mapear essas habilidades da criança, porque a escola pode ser esse lugar onde a pessoa consegue ir desenvolvendo habilidades essenciais para ela desbloquear depois habilidades mais complexas na vida adulta, né? Uhum. É muito que nem o treino ou o desenvolvimento do corpo, né? Quanto mais você exercita ele, mais fica fácil o próximo passo, a próxima evolução, o próximo exercício, a próxima coisa que vem. Então, acho que a aprendizagem vai nesse lugar. Eu achei muito fascinante, Priscila, ouvir sobre jogos, porque eu fui um adolescente que parte do que eu considero que eu me perdi na minha adolescência foi com jogos, assim. Que é muito viciado quando é adolescente e mentia para minha mãe, fazia escondido. Que é muito viciado mesmo. Minha mãe saía de casa, eu pegava uma caneca, abria um leite condensado, tocava Nescau, mexia, sabe, aquele puro do doce do açúcar, ia para frente do computador, abria lá, ficava comendo no Nescau e jogando videogame. Eu me perdi assim, né? Esse aspecto dos jogos num bom caminho, assim, um bom tempo. E aprendi muito sobre isso, né? Eu parei de jogar depois sozinho por conta de perceber que a vida era mais interessante fora das telas. Mas então, eu sempre ajudei muitos pais com isso, assim, com os filhos em questão de jogos, de oferecer uma vida mais extraordinária fora, criar um espaço onde a criança consegue perceber,
Mas nunca tinha visto isso, achei muito fascinante, porque realmente muito do que eu passei nos jogos, no meu caso não foi que eu aprendi coisas com jogos assim, mas poderia ter aprendido. E isso achei isso muito interessante, que muitas vezes os pais encaram os jogos como, tem as 2 horas de jogo por dia, ou as 1 hora de jogo por dia, e é um momento, assim, gremlin frenesi, assim, vai lá, filho, faz o que você quiser, tá no jogo, tem essa 1 hora e é sobre o tempo. Mas é muito louco porque a gente não explora como oportunidade de aprendizagem, né? O que você pode fazer durante o jogo? Eu lembro que a maioria dos meus amigos, quando eu jogava Counter-Strike, CSGO, eles ficavam dando rage no meio do jogo o tempo inteiro, xingando e brigando e coisa. E se fala, não, filho, hoje você pode jogar 3 horas, mas você vai ter uma missão, que é ser gentil com todo mundo durante as 3 horas. Tipo, uma construção de gentileza e colaboração, o trabalho em equipe ali no meio do negócio. Ou se, por exemplo, eu joguei Minecraft também quando era mais novo, e, e se tivesse, tipo, tido adultos dando ideias para mim de coisas que eu podia fazer, que iam construir habilidades, né? Eu lembro que era muito louco, porque eu lembro que teve um pouco do que eu aprendi também a lidar com meus medos, porque eu era muito medroso quando era pequeno. E aí, tanto que quando eu fui jogar Minecraft as primeiras vezes, e eu não era tão novo assim, eu devia ter uns 12 anos, ou 13 anos, quando um bichinho vinha me atacar, eu não queria me ver morrendo, nem me ver brigando com ele. E aí eu fechava, eu tampava o ouvido, fechava o olho, e esperava ele me matar, porque eu tinha medo dos barulhos. Me Vou Então, me chama a entregar. atenção. Uma fala que você falou que podia ter aprendido, mas assim, vou te trazer uma outra perspectiva de que eu acredito que você aprendeu muita coisa sim, mas não consciente, né? Eu acho que você está trazendo é que as possibilidades de fazer isso de forma mais consciente, mas eu vejo sim, hoje, eu era a pessoa hater do jogo, tá, gente? Tô falando isso aqui de um lugar de muita cura que eu tive que fazer, de que se você jogou jogos, mesmo que você considere que não foram tão positivos, mas que você foi até o final, você zerou fases, você teve persistência, você teve tudo isso, isso são habilidades que com certeza você leva na sua vida hoje, sabe? E então, sim. mesmo que inconscientemente, então acredito que Sim, o que eu se digo é que leva, né? tinha um espaço para ter sido muito Potencializado, mais, né? sabe? Tem um É, potencial, tinha um espaço e tem um potencial para ter sido muito mais. E é muito legal, porque aí como, de novo, né? Para de ser algo imbatível, que é o que o Clinton fala bastante na educação, como você está no time do seu filho, assim, né? Para de ser uma educação combativa e vira uma colaborativa. Você quer fazer isso? Tá bom, que legal. Eu vou estar junto com você para ver como a gente pode tirar o melhor disso. Sabe? Por que outra relação do que só ficar brigando? Porque um quer outra coisa e outro quer que a criança não faça isso. Sabe? Então, que Eu queria falar uma coisa e interessante. voltar um pouco, que eu fiquei um pouco líquida quando você falou, Israel, e depois quando você, Amanda, falou, que é sobre, um pouco sobre essas travas que a gente tem quando a gente vira adulto. E para mim, esse é um ponto que faz muito sentido na aprendizagem de criança ou de adulto, mas que isso chega para os adultos, que é olhar para essas travas mesmo. Quando você falou, Amanda, que você trocou a tua filha de escola e ela, tipo, uau, ela conseguiu se expressar, eu comecei a chorar. Porque, para mim, no caminho da educação tradicional, teve uma coisa de perder a minha escrita. Eu lembro que eu era uma criança que eu sabia me expressar, escrever, tipo, eu tinha muita clareza escrevendo. E eu gostava tanto de escrever que eu lembro que, tipo, os temas de casa, os professores pediam a resposta, eu ia na apostila e copiava, tipo, o texto inteiro, assim, para dar resposta, porque eu gostava de escrever. E uma coisa que me marcou foi que eu quis escrever um livro quando eu tinha, sei lá, tipo, 7, 8 anos. E era um livro, tipo, policial, um romance policial, cheio de mistério, tipo. E eu fui mostrar pro meu pai. E o meu pai riu, tipo, mas riu a um ponto de sair e falar, eu não quero saber disso, não quero saber disso porque isso é uma bobeira. E eu lembro que esse foi um ponto que, tipo, isso é bobeira. E eu acho que teve outras construções da escola também, eu não tenho dúvida, assim, que não é espaço para você escrever tanto aqui agora, tipo, seja rápida, seja breve, seja concisa. Depois, no mundo de trabalho também. E eu percebi que eu tinha muitas coisas que eu não escrevia, e que eu tinha das minhas experiências, das minhas reflexões, e eu não escrevia agora como adulta. E uma coisa que desbloqueou eu querer voltar a escrever foi exatamente voltar lá para minha criança e, tipo, revisitar essa história e refazer as decisões que eu fiz como criança, né? Numa perspectiva
adulto agora, poder escolher diferente. Para desbloquear isso, cara, eu quero muito escrever, eu tenho muita coisa para contar e eu gosto de contar isso através da escrita. Então, acho que eu quis voltar nesse ponto para reforçar, porque às vezes isso é o que está travando uma habilidade ou até um aprendizado, né? Como você falou do inglês. Eu vejo muitas escolas, tipo, com 1000 métodos, aprenda inglês em, tipo, X dias, aprenda, e é um método de, tipo, de uma forçosidade, sabe? De uma agressividade com a gente mesmo, que não está considerando isso, que às vezes a trava que tem é emocional. E é lá que está o X da questão. E precisa voltar lá para desfazer o nó, para fluir. Então, obrigada por nomear isso, Israel. Alegria. Eu queria apresentar uma coisa para vocês, que é um documento, para ter uma opinião, assim, de você, Camille, de você, Amanda, não sei se vocês têm tempo ainda, mas que é do projeto que a Amanda também aproveitar para apresentar para você, que você tá envolvido e também queríamos essa ideia, mas também queria a ideia da Camille, que é eu e a Priscila, a gente vai apresentar um projeto de um evento para os professores do Sindicato dos Professores de Brasília. E aí a gente está montando um cronograma para esse evento, que a ideia é ele ser um evento, a princípio ser um evento, assim, para conhecer, né, o sindicato conhecer a gente, o que a gente está apresentando, e poder, a partir daí, para frente, pensar em outras possibilidades de colaboração. E aí eu vou apresentar aqui. Antes de você Uhum, começar, enquanto você se prepara aí para começar, eu só preciso dizer uma coisa assim, a partir do que a Camille trouxe. uhum, É, para mim é isso que a gente precisa fazer, sabe? Assim, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Eu quero, é, de alguma forma, parar de fazer isso com as crianças, sabe? Tipo, parar de fazer isso, parar de apagar as crianças, parar de, sabe, de bloquear as aprendizagens, as potências das crianças. A escola, os pais, a gente faz isso o tempo todo com elas. Sabe, a gente, tipo, numa mínima ação, sabe, que a gente vai lá e dá uma nota numa prova e condiciona a criança naquele lugar ali, sabe? E faz a criança acreditar que ela é incapaz de aprender, ou que ela não é boa em alguma coisa, ou que ela não é suficiente. A escola faz isso com as crianças, gente, assim, de modo sutil, de modo violento, o tempo inteiro. Sabe? Tipo, as crianças chegam tão elas se afastam tanto da essência delas, das possibilidades delas, sabe, da potência delas, assim, porque a gente condiciona, a gente aprisiona as crianças, sabe? Então, tipo assim, para mim, essa é, assim, o meu, sabe, o que eu queria fazer de maior compromisso, assim, sabe? Ensinar os professores, os pais, me ensinar a parar de limitar as pessoas, sabe, Camille? Assim, tipo, nossa, tipo, eu vibro muito nesse trabalho, sabe, Israel? Porque às vezes os professores, eles não fazem ideia. Eles não percebem, sabe? Eles não é nem que eles são mal intencionados ou pessoas ruins, eles não sabem que eles estão fazendo isso, sabe? Assim, então, é muito bom, tá? Por exemplo, hoje eu não podia estar aqui, eu nem ia ligar minha câmera, eu não tá... mas, tipo assim, isso aqui grita dentro de mim, sabe? Tipo assim, é desesperador, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Tipo, a gente tá fazendo, né? Mas eu queria só dizer assim, tipo, que é muito importante, sabe? E que a gente pode transformar, sabe, pouco a pouco isso, assim, a gente precisa. uhum, sim. Tenho cada vez mais vontade, assim, ouvindo a gente de se juntar como um time de realizações, sabe? Hoje, com o nosso papo, fiquei imaginando um quadro branco assim, e, 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 tipo, colocando umas coisas, tipo, caminhos, lugares que a gente, tipo, pontos de entrada, sabe?
e aí como comunicar com os professores da melhor forma, outro, como comunicar com os pais da melhor forma, aí outro, como que é o caminho para mudar o sistema de provas, você falou das provas, né, Amanda? Se a gente muda as provas, é mais uma força gravitacional querendo ajudando. Tipo, e se as provas, como aquelas provas de escolas, rankings de escolas, elas começassem a metrificar diferentemente, sabe? Então, tipo, é, eu tenho essa vontade, assim, da gente se juntar e cada vez mais ousar, assim, fazer ações que causem essas mudanças em nível grande, assim. Eu sinto que a gente é um grupo de gênios, assim, e a gente pode se juntar para colaborar e fazer mudanças efetivas, sabe? É, isso me dá bastante entusiasmo. Fico Eu feliz quero e acho aproveitar muito esse importante. Quero aproveitar esse gancho, contar uma coisa para falar outra. Na semana que vem, a Daniele Barros vai estar aqui, a Ana Maria Dias vai estar aqui em Freiburg, então eu vou ter duas possibilitadoras aqui. A gente vai entregar alguns espaços aqui em Freiburg, um para pais, mães, crianças e cuidadores. E aí, com isso, o que que eu quero dizer? Primeiro que eu acho que talvez eu já falei isso, é convidar quem quiser vir para cá, tem um espaço aqui para a gente oferecer o trabalho. E eu também quero me disponibilizar, que isso está muito vivo para mim, que é, eu tô no time de vocês para ir onde vocês estiverem, tipo, vamos fazer uma work talk em algum lugar? Vamos fazer um evento? Eu tô junto, nem que seja para, tipo, tá lá no bastidor só dando força, ou para falar junto, ou para ficar lá na plateia fazendo assim, o que vocês precisarem. Eu tenho um sim gigante para ir pro mundo com esse tipo de trabalho. Hum. Dá pra gente morar junto, não, pessoal? Todo mundo? Pelo menos na mesma cidade, isso é bom, né? Porra! Nossa, eu queria acordar muito e tomar café com vocês todo dia, sério. Tá. Porra, é, queria muito, assim, eu vejo. E tem umas reuniões na sala de estar, sabe? Com o quadro e criando planos e ações. E Que chazinhos. le- Eu também Sim. quero aproveitar a fala da Camila e colocar isso também, que aqui eu estou encontrando cada vez mais esse lugar, até porque depois dos meus estudos muito profundos em regeneração, eu já falei isso com o Israel uma vez, de que eu fui enxergando que a melhor solução realmente para regenerar o mundo é regenerar cada pessoa, né? E aí, quando eu penso nas crianças e nas escolas, nesses sistemas, ainda mais como mãe, é um lugar que me toca muito, que eu tenho um sim muito grande, então eu estou muito feliz de estar aqui, gratidão. Também estou muito alegre de estar nesse movimento. E eu fico ouvindo você assim também, Amanda, sobre. Você falou, né? Eu lembro que era muito louco que eu passei por uma barra muito pesada quando eu era pequeno, assim. Minha primeira infância foi muito, muito, muito difícil. Que meu pai foi embora, minha mãe me deixou com uma tia, então tava sem meu pai, sem minha mãe. A gente morou na rua, minha mãe foi sequestrada, rolou um montão de coisa muito doida, assim. Mas o pior momento que eu sinto, assim, e eu tenho memórias não de pequenininho, mas a partir dos dois, assim, minha primeira memória foi com os sequestros da minha mãe. E, mas ainda emocionalmente, assim, eu sinto que um dos piores momentos da minha vida foi antes de eu sair da escola, que foi a experiência que eu tive na escola, assim. Eu lembro que isso, eu sempre fui uma criança muito feliz, muito alegre, muito viva, mas teve um ano ali na escola que eu lembro que é o ano que eu achei que eu ia repetir, que eu tava tirando zero em todas. Cara, eu tava pensando em me matar, eu tava pensando em que não faria sentido existir, que eu ia desonrar minha mãe se eu repetisse de ano, que eu não ia ser ninguém, que eu era burro, que não tinha solução, que... Então eu lembro que foi muito pesado, assim, pra mim, e muito depressivo, assim, os outros 2 anos depois disso. Então, é, matou, né, todo... Cara, quando eu era criança, eu era uma criança que... Eu brincava com todas as crianças na rua, assim. Eu descia para brincar. Estava num prédio, eu via criança brincando lá embaixo, eu descia para brincar e pedia para brincar. E na escola eu perdi isso, assim. Eu fui perdendo isso. Fico muito traumático para mim, é, a experiência. Tanto que hoje em dia não, né? Hoje em dia eu saio para brincar, jogar basquete, jogar ping-pong. Mas eu tive que conquistar isso também, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer PM, eu estava fazendo transformação de Gremlin. E um dos experimentos mais difíceis que eu fiz na minha vida foi pedir para brincar com desconhecidos naquela época. Eu lembro que a Gabriela Fagundes foi comigo, ela era minha parceira da minha Tricel,
E eu queria pedir ir num lugar e pedir para jogar sinuca com outras pessoas. E eu não consegui 2 vezes. Eu travei na frente e fui embora correndo. Eu não conseguia, assim, porque era muito desafiador. E depois eu conquistei esse lugar novamente, assim. Então, cara, se eu não tivesse saído da escola, não sei o que teria acontecido, sabe? Tipo, com a minha vida. Eu não sei que vida eu teria vivido. Então, eu acho muito importante, assim, a possibilidade que a gente pode fazer aqui. E fico muito feliz com isso. Feliz de estar no time com vocês. Vou apresentar rapidinho, então, tá? Só por cima aqui, ó, a ideia. Hum, e vocês conseguem ver? Sim. Sim. Conseguem ver? Tá. Uhum. Então, montou aqui uma ideia. É um encontro, a ideia é ser um encontro de um dia. E aí eu tentei colocar, eu usei muito da pesquisa que a gente fez dos 20/80, Amanda, dos aspectos. Então, tentar colocar o que é o que a gente pode fazer com os professores de mais básico em um dia que pode causar muita transformação. Então, ideia é o encontro ser num sábado, um dia que dá para pegar assim, né? Começar umas 9 da manhã. Aí dá um tempinho mais de descansar, mas começa o dia, pós-café da manhã. Começa com bloco zero, um check-in, uma partilha, uma horinha mais ou menos. Começa com um check-inzinho assim rápido de 2 palavras, como cada um tá chegando. E depois divide em grupos, pequenos grupos de 5 pessoas, ou 4 pessoas, ou 3 pessoas. Acho que 5 é legal. E faz uma partilha, assim, cada um falando uns 2 minutos, uma coisa assim, que é uma vez que um professor foi extraordinário na minha infância, tipo, para mim. E acho que é um jeito de começar bem bonito, trazendo Sim. a linhagem arquetípica do que é ser um professor, a linhagem arquetípica do porquê a pessoa escolheu estar ali, invocar o amor, né, no começo do espaço, assim. Muito bom. Então, essa ser começo. Depois vamos para o bloco um. O bloco um ser sobre o indivíduo, sobre a transformação pessoal do professor. Então, é, ali umas 2 horas e meia, uma pergunta central, né, de quem a gente é para a criança, qual a qualidade da maturidade que a gente oferece. Então, o maior formador de caráter e de desenvolvimento humano é a qualidade de quem somos e da maturidade que expressamos para a criança. Então, passar por esses 3 temas daqui, que eu chamo de inteligência relacional com eles, que é sabedoria emocional, então trazer um novo mapa dos sentimentos, uma perspectiva nova sobre sentimentos, baixo drama e alto drama, que é aprender a navegar os próprios impulsos, sentimentos, dando esse exemplo para as crianças no dia a dia, e comunicação efetiva, que é o mapa da comunicação. Eu passo esse assunto um pouco diferente esse assunto eu passo bastante, é um dos principais que eu passo ele um pouco diferente do ETB. Eu conexo as 3 coisas numa ordem. Então, primeiro eu passo o mapa dos sentimentos, os 4 sentimentos. Depois, eu passo o baixo drama e alto drama a partir do mapa dos sentimentos. Então, falando sobre que o baixo drama é a expressão inconsciente dos sentimentos contra alguma coisa e o alto drama é a expressão consciente dos sentimentos para alguma coisa. Então, encaixa muito rápido. Eu não tenho que explicar sobre triângulo do zero. A explicação ela nasce do Uhum. próprio mapa dos sentimentos como a expressão dos sentimentos, não focando em ficar demais não é sobre os papéis, não é sobre a vítima ou sobre o salvador ou sobre o agressor, mas é sobre vou expressar conscientemente aqui meus sentimentos ou vou expressar conscientemente eles sobre o que eu sinto. E aí trazer isso pro dia a dia deles, né? Cara, quando tá com raiva, acontece alguma coisa, como a gente até explorar junto com eles, como a gente poderia com a raiva, depois de montar o mapa ali, né? Usar ela conscientemente ao invés de inconscientemente na sala de aula. Como ela é expressa inconscientemente na sala de aula, como ela é expressa conscientemente. O medo, como ela é expressa inconscientemente. Então a gente pode fazer essa. Deixa eu até anotar aqui que eu não tinha pensado nisso antes, mas fazer essa exploração conjunta de como os sentimentos podem se expressar inconsciente e conscientemente na sala de aula. Tá. Aí depois passa para a comunicação efetiva, que é como se fosse o mapa da comunicação, mas é uma versão um pouco mais enxuta dele, que é focando na premissa de que comunicação não é apenas ouvir, não é ler, não é falar, não é escrever. Comunicação é transmitir ideias e interpretar impulsos. Então, muitos adultos, mesmo que conheçam o dicionário de cor, eles ainda não conseguem
expressar bem o que querem dizer e interpretar bem impulsos. Então, como é se a gente começa a ter uma comunicação que é mais focada em ouvir o que a criança quer dizer e não só o que ela está dizendo? Se a gente se escuta sem estar disponível para se sentir ofendido, ou sem estar disponível para se sentir magoado, ou sem estar disponível, então procurando ouvir o core das comunicações e ouvir de verdade as crianças, loop de completude, e comunicar com clareza. Então, esse bloco de 2 horas e meia sobre a pessoa, transformação pessoal. Aí um almoço de 1 hora e um bloco segundo, que é sobre uma transformação pedagógica, algo mais prático para a forma da abordagem na sala de aula, partindo de que qual a premissa qual a premissa da sua educação como educador? A premissa que você carrega e a ideia que você tem sobre qual é o seu papel como educador dá molde e forma a tudo que você faz, escolhas que toma e ações que se impele a fazer como professor. Então, vamos estar propondo. Então, parte desse. Olha, a ideia que você tem sobre educação molda sobre qual é o seu papel, molda tudo que você faz. A gente quer apresentar uma proposta diferente de educação. A gente quer apresentar uma nova premissa, possibilidade de um papel. E aí falar sobre permacultura infantil. Né? Então, apresentar a ideia da permacultura infantil, que é um foco no cultivo da natureza das crianças e das múltiplas inteligências delas, mais do que na transmissão de conteúdo, que a infância é sobre quem a criança se torna, quanto ela explora, quantas referências ela tem e quanto ela brinca. A aprendizagem de conteúdos vem quando houver necessidade real, na hora que é preciso. Então, que cada criança é uma árvore, né? Essa premissa da educação, que cada criança é uma semente e não um quadro em branco. Então, essa, essa premissa trazer, que a ideia é não ser muito longa, é bem simples e direta mesmo, lá, e aí focar mais na prática em sala de aula. Então, focar no cultivo da como a gente pode. Então, eu quero, para isso, eu preciso estudar mais da BNCC também, e aí eu vou querer a ajuda de vocês também, trocar com vocês sobre isso até lá, até o momento que a gente for fazer essa entrega. Mas usar como referência a BNCC, né, nas habilidades, e eu quero estudar para poder dar possibilidades para eles de como reorientar as aulas baseadas nisso. Então, que ações práticas eles podem fazer na liberdade que eles têm como professor ainda dentro da sala de aula, né? E aí a gente vai considerar que a maioria dos professores, se eu não me engano, é de rede pública, né, Priscila? Então a gente tem que pensar e desenhar, Esse né? sindicato que a gente vai estar apresentando é o Sindicato dos Professores da Rede Pública, ou o Sindicato É, dos Professores da Rede Particular é diferente. sim, sim. Então, vamos ter que pensar uma possibilidade do que a gente estudar bem para o que a gente pode oferecer para eles de que possível mesmo, né, sem ter que fazer mudanças acima deles, porque senão que adianta eles receberem aquilo sem poderem fazer. Então, Qual pensar que no é o que nível de ensino? Até qual idade que eles atendem, Priscila? eu não sei ainda, você Esse sabe, Pri? sindicato desses professores, esse É, sindicato dos professores da rede pública, ele é o sindicato da rede pública. mas o evento vocês vão limitar algum segmento ou A gente não vocês... tinha pensado em limitar. O que Eu que você acha, acredito Amanda? Você acha- que talvez seja importante limitar ali para não pegar os professores assim de ensino médio, porque os exemplos mudam muito, né? Então, às Mudam vezes a muito, gente é isso que eu também. pode fazer um primeiro focado ali na primeira infância, né? E aí depois, às vezes, ensino fundamental, para poder depois a gente às vezes propor para eles outros eventos focados no ensino médio, né? Assim, eu acho que Isso. eles estavam Ou abertos também. ou a gente não limita e Hum, divide em, os em, grupos. em sala, divide, ou seja, nessa hora, a hora que a gente tem as premissas, tem o conteúdo, porque previamente isso funciona para todo mundo ali, tá rolando uma troca rica. Quando chega nessa hora da prática, da aplicação prática, a gente pode dividir em 2 ou 3 a turma, grupos menores, e se divide como aparadores de espaço. Então, vai estar eu e você lá, Priscila, já por certeza. Aí, cada um de nós pode ficar com um grupo. Se a Camille topa aí, ou se a Amanda tá com a disponibilidade para ir, e a gente tá num time maior, cara, a gente pode dividir, e nessa hora, o que talvez fique até mais legal, porque a gente vai poder ter uma troca mais 1 a 1, múltiplos aparadores de espaço para diferentes grupinhos, agrupados por turma, por classe, por tipo, por coisa que se entrega, a educação infantil, a fundamental, a médio, e aí montamos juntos
com as pessoas ali, apresentamos diferentes possibilidades para essas aspectos específicos e trocamos com eles ali, porque a ideia aqui é apresentar algumas possibilidades, tipo, olha, esses são exemplos, bases que você pode usar para, dentro da liberdade que você já tem, para você fazer essa mudança de foco, essa mudança de paradigma. Tem esse exemplo, mas trocar com eles, porque a ideia é sanar dúvidas para que eles possam continuar, né? Tipo, é tipo você dar uns exemplos e a pessoa depois ela consegue descobrir mais formas que ela mesma pode fazer isso. Então, Eu posso dar uma sugestão? sim. Eu posso estar errada. A minha sugestão pode estar baseada em medo e eu posso estar com pensamento limitado. Mas te ouvindo, eu tenho um desejo de dizer para você para não convidar os professores de ensino médio. Por quê? A BNCC de ensino médio é completamente diferente da BNCC, que vai até o nono ano. É um outro documento, ele é complexo, ele ainda não conseguiu ser efetivado totalmente. Ele teve mudanças, né, então ele teve retornos, então muita confusão no ensino médio. Então falar de BNCC para o ensino médio é um terreno complexo. Os professores do ensino médio, eles estão mais doloridos e mais raivosos em relação às dificuldades que eles estão enfrentando em sala de aula. Muitos amam o seu conteúdo e não amam as crianças, os adolescentes. E eu tenho, assim, na minha experiência, uma percepção de que, às vezes, o grupo que você pega de ensino médio, eles fazem um movimento contra para jogar o evento no chão, sabe? Assim, aquela coisa mesmo de fazer Que é o que eles recebem na sala de aula dos alunos, né? Oi? Normalmente, que é o que é curioso isso, porque é um movimento que eles recebem na sala de aula dos alunos também, Sim, sim, né? sabotam, exatamente. Uhum, Aí, eu trabalho muito com professores de ensino médio, não acho que a gente não tem que trabalhar com eles, eu trabalho muito, sim. inclusive, eu voltei para a sala de aula para estar no ensino médio, eu passei 3 anos, esse ano eu saí, minha demissão foi em fevereiro deste ano, os 3 anos anteriores eu estive na sala de aula com os adolescentes, para poder me preparar para falar para esse público, que é um público muito diferente do público de quem trabalha com infância, sabe? Então, como é uma primeira experiência nesse sentido, é um terreno que vocês também não conhecem bem ali da comunidade, daquele lugar, eu sugiro, assim, fazer, às vezes, depois um evento só para o ensino médio, Sim. ou híbrido, mas ter essa experiência um pouco num terreno um pouco menos desafiador, sabe? Nesse Boa. sentido. Sim. Gratidão pela possibilidade, Amanda. Eu acho uma boa, assim, a gente pode fazer infantil e fundamental. E aí dividir, né? Mas legal. Eu também tenho uma necessidade muito grande. Eu estou conversando com um amigo meu que é diretor de algumas escolas, porque eu tenho a necessidade de visitar o ensino médio. Eu nunca pisei no ensino médio na minha vida, né? Então eu tenho essa necessidade também de visitar. Eu acho que eu nem fiz o Fundamental 2. Então eu quero ter essa experiência também de pisar lá. Antes vai ser uma boa. Escapou, né? Porque o ensino médio é punk. Sim. Aquela coisa. Acho, não sei se vocês concordam, mulheres, mas foi fácil, não. Ah, mas eu concordo com você, Amanda, até porque eu acho que já ia ser uma coisa natural do movimento, porque geralmente essas formações, quando acontecem, elas acontecem mais para esse público do professores de ensino fundamental e educação infantil. E são os professores que estão mais engajados também, assim, pelo menos eu vejo que eles são os que mais participam e estão sempre ali querendo se desenvolver, são mais esses. E são os professores também que eu sinto que eles têm mais amor, sim, pelas crianças, sabe? Tipo, eles estão ali, aí eles gostam, tipo, a, a minha irmã mesmo, ela ama a educação infantil, os pequenininhos. Aí ela é toda assim, tipo, nossa, ela parece que é mãe de todos, assim. É muito fofo. Então eu vejo que tem esse amor, assim, muito grande pela infância. Eu acho que vai facilitar muito a nossa fala, vai ter muito mais abertura, até porque a base da fala é amor, né? Então, sim, Mas Sim. me a dá, me dá gratidão. muito, me dá muito entusiasmo também depois montar algo específico, assim, que para um médio focado, que aí porque é muito legal. Dá para desenvolver infisgabilidade com eles, dá para desenvolver gestão de dramas, dá para Nossa, desenvolver comunicação de um jeito muito efetivo. Então, aí, ferramentas do Possibility vão ficar até mais valiosas para eles conseguirem lidar com os gremlins na sala de aula, sabe? Acho que vai ser muito interessante no futuro. Mas só finalizando aqui. Então, tem essa apresentação, a gente apresenta algumas ideias, troca, aí depois tem 1 hora de execuções de planos de aula. Então, eu queria montar
eu e a Priscila, a gente montar uns planos de aula práticos, assim, vários, assim, exemplos, tipo, uns 5 planos de aula para educação infantil, uns 5 planos de aula para educação fundamental, Ensino de fundamental. uma forma que eles podem ter ali até 5 exemplos que eles já podem utilizar, mas dá mais um repertório para que eles possam fazer. A gente entrega esse documento com eles, lê, então vai ter ainda mais uma coisa, vão sentir, nossa, sair com muita clareza de como botar na prática, sabe? Uhum. E aí, depois do encerramento, bem bonitinho, que é um check-out de 2 palavras rapidinho cada um, só de como tá saindo. Uma troca de livros. Então, de cada um levar um livro lá, a ideia aqui no convite para vir, fala, cada um leva um livro que gosta para Ah, tá? muito bom. E aí depois termina com um café de conexão, então um café bonito servido, só para se conhecerem, conversarem, porque a ideia é isso, né? É que seja uma experiência de chegar, se reapaixonar, assim, dar um insight, uma apaixonada a mais no que você faz, receber conhecimento de transformação pessoal, receber conhecimento de transformação pedagógica na prática, receber plano de aula ali, uma coisa de o que fazer depois, e fechar com um aquecimento, assim, tipo, que sábado gostoso, sabe? Troquei livros, Sim. conheci mais gente, me conectei. Acaba às 6 da tarde, dá tempo ainda de ver a família, fazer um rolê, ir pro cinema, fazer uma coisa assim que queira em casa. Então, Vai essa ser lindo. foi um pouco o que vocês pensam, o que vem na cabeça com isso, com esse cronograma. Posso falar, então? Acho que vai ser lindo. Que dia que é? A Já gente tem não data? viu. A gente ainda tem que montar o projeto para apresentar, fazer a reunião com eles para decidir É, uma data e colocar. A gente não vai ser assim tão ano que vem, rápido, né? né? A ideia é colocar Uhum. uma data um pouquinho ali para frente, talvez nas férias, talvez depois dessa Março. correria que eles tenham agora, né? Então, talvez ano que vem, começo, enfim, pós essa correria de fim de ano. É, Uhum. mas para a ideia é de que Tá. tenha essa experiência gostosa e que a gente tenha tempo para estudar, né? Porque eu e a Pri, a gente quer mergulhar na BNCC e Tá nas bem. coisas para poder saber o que apresentar, né? Tá. E também porque É, assim, a gente estava estudando e a gente queria ter, estamos trazendo para você aqui, para a gente ajustar, porque a gente está negociando essa reunião com a diretoria do sindicato para ser online, inclusive se você quiser estar presente também. E é porque eles estavam querendo que eu fosse presencial em Brasília apresentar, mas eu estava querendo muito a presença do Israel para poder ser online. Aí eu estou nessa negociação, tem pessoas resistentes que eles fazem todas as apresentações de projeto presencial, né, nas segundas-feiras. E aí eu estou nessa Talvez seja melhor, negociação. Pri, se eu não aparecer. É, Talvez até seja. talvez seja melhor ceder para alguma regra, né? Mas, tipo, que eu acho que é uma coisa que a gente está construindo juntos. Eu queria que a gente falasse juntos, mas às vezes tiver uma passagem mais barata de São Paulo para Brasília, né? Você pode ficar lá na casa com a Uhum. gente, né? Mas é isso. Aí eu quero te ouvir, Amanda, para ver se você sugere, às vezes, modificações ou ideias, né? é, primeiro, assim, você coloca o radar do Google Flights para São Paulo, Brasília, porque não sei se vocês conhecem esse mecanismo do Google. Você mapeia e ele vai te dando, né? E aí, às vezes, aparece, assim, uma passagem numa segunda, né? Num domingo, numa segunda-feira aí, para tentar fazer isso acontecer. Eu achei linda a construção, o que eu achei mais legal é porque é uma construção que tem tempo, né? Então, assim, uma coisa que é muito importante esse tempo, né? De construir. E eu queria dizer para vocês, assim, que funciona. Se a gente tiver, sabe, muita clareza assim do que e vocês têm, dessa coisa do amor, de despertar esse amor do propósito do professor, eu dou convicção para vocês de que funciona. Então, eu vou contar um pouco para vocês assim, o que é que eu faço para promover isso, só para expandir ideias, assim, eu acho que não tem que mexer nada no roteiro, eu tenho algumas sugestões, mas acho que está bem, bem bonito, bem costurado o caminho, assim. Mas eu faço nos eventos em que eu tenho esse compromisso, sabe, de que os professores saiam com o propósito mais aceso, assim. Então, assim, na semana do professor eu faço muito isso, no início do ano é um período muito maravilhoso para fazer esse tipo de evento que vocês estão buscando. De agora até dezembro, gente, sem brincadeira, tipo, sabe, os professores estão em outro momento, assim, eles estão loucos para acabar. Então, realmente, já não é mais o período ideal para isso, assim. Mas o período do início do ano é um período muito pertinente, assim.
E aí, quando eu vou trabalhar nesse tema, que tem a ver com esse amor, né? Eu faço uma dinâmica com os professores que é muito linda e funciona muito em alguns lugares, que eu faço uma visualização guiada com eles, sabe? Antes de eu contar isso, eu queria só dizer uma coisa para vocês que eu tenho sentido que na minha trajetória tem aberto muitas possibilidades para mim. Quando eu chego, a primeira coisa que eu faço com os professores é pedir licença. Eu vejo que isso muda o meu jogo, sabe? Eu coloco assim um slide ou uma fotografia de uma porta bem grande assim, e eu falo com eles assim que naquele momento eu imagino e eu sinto como se eu estivesse diante da porta de um templo sagrado, porque o tempo deles é sagrado, né? O ambiente que eu quero ocupar, que é esse, o sentir deles, o coração deles é muito sagrado, é muito delicado. E aí eu até pergunto, falei assim, como é que a gente se comporta quando a gente está diante de um templo sagrado, de uma coisa, sabe, que é muito delicada e sagrada? Aí eles começam até a construir junto comigo, com humildade, com reverência, com respeito. Aí eu falo, pois então agora eu recolho em mim toda a minha humildade, toda a minha reverência a vocês, o meu não saber, a minha postura de quem também quer aprender aqui. E eu peço licença. Vocês me deixam entrar? Eu tô batendo na porta, vocês abrem a porta para mim. Eu não quero entrar num lugar onde eu não sou bem-vinda, eu sou bem-vinda aqui. E eu acho que isso, tipo, faz. Sabe? Eles, tipo, ah. Sabe, ela não veio aqui atacar, ela não veio aqui com soberba. Então, e eu retomo isso, sabe, durante o treinamento, assim. Isso é uma coisa, assim, pedir licença eu vejo que muda o meu jogo, assim. E depois eu construo com eles uma ideia de abertura. Eu até uso a analogia Shoshin, que eu uso, que é uma expressão budista, que acho que o Israel deve conhecer, porque o Murilo, inclusive, fala sobre isso, que é manter a mente de principiante. Eu começo por aí, aí eu falo com eles, se em algum momento você sentir que você está resistindo, que você olha para mim e fala assim, eu queria ver ela lá na minha sala de aula com essas ideias, aí eu peço para eles, identifica isso, respira e expande, abre espaço. Mesmo que você não concorde, tipo, você pode não concordar comigo, mas se você estiver aberto, eu cresço e você cresce, sabe? Então, assim, eu construo uma ideia de que aquilo pode acontecer, sabe? Pode ser que em algum momento você se pegue, assim, me odiando, você se pegue resistindo. Aí eu falo com eles, ali tá o seu trabalho, sabe? Ali tem o seu ouro, assim, se doeu, presta atenção e respira. Então, também eu já falo, construa essa ideia, sabe? De tipo assim, ó, se você resistir, se você ficar aí nessa luta interna, você tem um trabalho para fazer aí. Por que que eu faço isso? Porque a primeira vez que eu ouvi falar dessas ideias, eu resisti demais, gente. Eu olhava para a mulher e eu falava assim, eu queria ver ela na minha sala de aula, aqueles meninos. Mas eu queria. Mas essa mulher nunca deve ter pisado numa sala de aula. Eu senti isso em mim, sabe? Assim, e eu sei que isso é muito real. Então, essas ideias iniciais, essa conversa, tipo assim, do que pode ser que aconteça e da licença, eu vejo que elas são, assim, decisivas para eu conseguir o que eu consigo, assim, beleza. Aí, dito isso, para fazer esse trabalho aí de amor, que é o que vocês vão fazer também, que é relembrar a sua memória, né, de um professor que foi extraordinário, isso é super importante. Eu faço uma visualização guiada com eles, assim, que é a mesma ideia, só que já não é mais, tipo assim, o que fizeram por mim, é o que eu quero fazer pelo outro, sabe? Eu peço eles para primeiro, assim, de olhos abertos, eu peço eles para poder pegar uma criança, uma memória de uma criança ou um adolescente que tenha marcado a trajetória deles, sabe? Que ele tenha aprendido muito, que tenha sido um impacto. Pega uma criança, aí eu até falo assim, ela já apareceu aí, né? Porque rapidinho a criança aparece, assim. Aí eu aproximo eles dessa imagem, assim, eu falo, lembra o que essa criança fez por você, a marca que ela deixou na sua vida, o amor que você desenvolveu por ela, o que você aprendeu com ela. Quando essa criança estiver bem viva no seu coração, aí eu peço eles para fecharem os olhos, aí eu faço uma visualização guiada mesmo, eu falo, se imagina num quarto, é seguro aí, tralalá, vou guiando. E aí eu falo assim, alguém bateu na porta. E quando você abre a porta, é o seu aluno, 30 anos mais velho. Ele é um adulto. E aí, gente, já começa, sabe? Os professores, tipo assim, se emocionam demais. Eu falo, convida ele para entrar. Aí ele começa a te contar quem ele é, a vida que ele construiu, se ele já tem uma família, de que forma que ele impacta a sociedade. E aí ele olha nos seus olhos e ele te agradece. Ele te agradece porque você ajudou ele a se formar, ajudou ele a ser esse ser humano que ele é, pelo que ele te agradeceria. E aí eu peço eles para
para entrar em contato, sabe? O que que você quer ouvir do seu aluno daqui 30 anos? E aí eu peço eles para construir essa lista mental e eu falo: você se orgulha muito, você se orgulha dentro de você, porque você sabe que você contribuiu para essa formação. E vou fazendo, vou tal, 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 tal. Aí depois eles voltam, e aí eu falo: essas respostas são seu GPS, né? Então, daqui 30 anos, quando você fecha os olhos e você se orgulha de algo, que algo é esse? Esse é o seu caminho, né? Então, tipo, eu falo com eles: não se perde daí, aí eu construo essas ideias, entende? Porque aí eles falam assim: daqui 30 anos eu fecho os olhos, não tem se ele passou no vestibular, se ele lembra de tal conceito, se ele tem o ser humano, né? E aí eu faço várias construções a partir disso. E eu vejo que essa ideia de você voltar no passado do professor e ver quais são as marcas que ele carrega de outros professores e ver quais são as marcas que ele quer deixar, qual é o propósito dele, para onde ele está indo, qual memória ele quer que os alunos tenham dele, o que ele quer construir. Eu vejo que isso, assim, gente, aí depois disso, né, assim, aí você consegue, eles se abrem muito para outras possibilidades. Porque você mostra, sabe, que a maior responsabilidade ali, a maior preocupação interna deles, não é necessariamente com o conteúdo, né? Como que eu estou ajudando esse ser humano a ter sucesso? Aí eu falo o que é sucesso, aí várias coisas. Mas eu queria só trazer isso, porque realmente essa construção que vocês fizeram, iniciando desse modo, e eu vejo assim, iniciando de uma forma muito sensível, muito profunda mesmo, para provocar isso, assim, sabe? Eles choram, sabe? E aí eles falam comigo assim: eu me lembrei por que eu tô na sala de aula, sabe? Tipo, se eu estava desmotivada e agora eu me lembrei por que eu escolhi ser professora. Então, é muito potente essa construção, sabe? Do amor, de resgatar esse amor, assim. Então, eu achei bem, bem legal vocês começarem por aí. Ok, fiquei até emocionada. Aí, o que eu percebi no roteiro, assim, quando vocês estão construindo ali a ideia do baixo drama e do alto drama, eu vejo que tem um passo, assim, importante, que é o professor reconhecer que os sentimentos não são culpa dos alunos, sabe, não são responsabilidade dos alunos, assim: "Ah, mas o meu aluno faz isso e por isso eu me sinto assim". Embora isso seja algo muito inicial, muito rasteiro, né, eu vejo que muitos professores, eles ainda concebem a ideia de que os sentimentos são provocados por outras pessoas, entendeu? Se o meu aluno não fosse tão indisciplinado, eu não ia sentir raiva. Então, é só ele parar de ser indisciplinado que eu. Então, sabe, tipo assim, só um passinho atrás, só para construir uma ideia de que, sabe, não entrega o cerne dos seus sentimentos para os seus alunos. Eles são seus, né? E aí, para fazer isso, eu nem acho que vocês precisam fazer como eu faço, assim, não é, eu acho que vocês precisam de bem menos do que eu faço, assim, sabe? Mas eu vou só contar como eu faço. Eu pego uma situação em sala de aula, por exemplo, conversa paralela. Às vezes eu peço deles, o que tira você do eixo, aquilo que, sabe, tipo, que você não gosta de viver. Então, aí eles falam lá, conversa paralela, por exemplo. Aí eu falo assim: vamos imaginar que tem dois alunos lá conversando, e aí eu vou fazendo a mesma situação, a mesma conversa paralela, despertando raiva, despertando medo, despertando alegria, despertando tristeza, dependendo do conteúdo interno que o professor tem, dos pensamentos que ele tem. Então, por exemplo, assim: ai, se a coordenadora passar aqui de novo e ver esses meninos conversando, eu não tenho manejo de sala. Aí ele começa a viver o medo, que tem medo de perder o emprego, tem medo de ficar exposto. Aí o outro, que já tem pensamentos mais associados, falta de respeito, quem que esses meninos acham que eles são? Eles não estão vendo que eu me esforcei para estar aqui, que não sei o quê. Aí eu mostro, aí vem raiva. Então, só para que eles entendam que, assim, não é o que o aluno faz apenas, né? Mas tem ali seu ingrediente interno, assim. Porque eu vejo que isso também é importante, que eu senti durante um tempo que eu falava muito sobre os sentimentos, mas eu ainda parava numas dúvidas desse lugar, sabe? Como, tipo assim, não é sobre mim, é sobre o que eles fazem, né? Então, esse passinho anterior eu considero importante, assim. E lá, quando vocês falam sobre comunicação, esse não dito, né, o que as crianças apresentam para nós sem que eles tenham que falar uma palavra,
né? Essa analogia, assim, do iceberg, sabe? O que uma indisciplina grita? O que uma recusa a fazer uma atividade tá falando pra gente, que a gente ainda não aprendeu a ler essa linguagem, né? Não aprendeu a ler essas letras, assim. Nossa, isso é importante demais, demais, porque as crianças em sala de aula, elas falam muito mais sem as palavras do que com palavras, né? Os comportamentos delas gritam, assim. E aí eu até uso uma frase nesse momento, quando eu falo, assim, dessa questão do exemplo, que eu falo, assim, a importância desse exemplo do professor, né, dessa presença do professor, que eu falo, assim, o seu exemplo, ele grita tão alto que eu mal posso ouvir suas palavras, né? Então, assim, como que esses comportamentos, como que a postura do professor, como é que essa comunicação dos não ditos em sala de aula, ela é muito, 1000 vezes mais importante do que qualquer palavra, assim, e o quanto a gente não tem, né, esse olhar, assim. Não dá tempo, né, nesse dia, né, mas eu tenho cada vez mais trazido, assim, estudado e trazido a perspectiva do trauma, sabe, para essa linguagem oculta, assim, o quanto as crianças estão dizendo nos comportamentos, né, os adolescentes dizendo comportamentos, coisas que eles não conseguem dizer com as palavras, o quanto que isso é importante, assim, sabe. Então, esses foram só esses 2 pontos, assim, no roteiro que eu sentia que, assim, falar: isso é muito importante, isso é legal", mas a construção em si eu achei fantástico, assim, acho que eu fiquei com muita vontade de estar lá, sabe, tipo assim: "Ai, eu queria participar disso aí". Muito Seria o bom. máximo. Eu tenho Vai uma ser muito pergunta bom. para você, Amanda. É que eu conversei sobre esse projeto já com a minha mãe, com a minha sogra, todas as minhas professoras em volta, né? Eu sou Uhum. historiadora da arte, mas eu não fiz pedagogia, nem licenciatura, eu fiz bacharel. Sim. E, e aí eu tenho uma pergunta, porque eu e o Israel vamos estar ali amparando esse espaço, falando com professores, uma coisa que todas elas me trouxeram é que veio um incômodo na hora de a gente não ser professor, assim, da gente nunca ter Uhum, vivido na pele a uhum, profissão, os desafios, a sala de aula, o aluno, para poder estar falando o que a gente está falando. O que a gente está falando, elas falaram assim: eu sei que vocês sabem o que vocês estão falando, que vocês vão passar uma coisa que é do coração, mas se eu não te conhecesse, eu ia ter uma resistência de quem é ela para estar uhum, falando isso? Ela nunca viveu o que eu vivo. Ela uhum, não é. E quem são eles para estar passando essa informação? Sabe? É uhum, tipo um médico ouvir um historiador da arte falando sobre medicina, né? Assim, se a gente for olhar. E aí eu acho que esse movimento de pedir a licença e tudo vai abrir esse campo, mas eu ainda sinto que a gente pode enfrentar resistências pela nossa não formação, assim, na área e nem a nossa experiência prática na profissão. Eu queria te ouvir desse lugar. é. Priscila, eu até já falei isso com Israel, isso é real, sabe? Então, assim, precisa de um fortalecimento interno mesmo, de segurança de ocupar esse espaço, porque inevitavelmente vocês vão enfrentar isso, sabe? Tipo assim, tem momentos, inclusive, assim, que é quase que um professor pedisse para eu dar uma carteirada, sabe? Eles falam, quem é você? E eles estão muito resistentes nesse momento, de modo geral, assim. Então, eu acho que tem uma forma de ocupar esse espaço para minimizar isso, mas que vai enfrentar, entende? Assim, e tudo bem, e faz parte, assim. Então, esse movimento de humildade é muito importante. E vocês têm saberes que são universais, são saberes que são absurdamente importantes para todos os seres humanos. Então, falar desse lugar é legal também, sabe? Falar assim que o que vocês vão ensinar, o que vocês vão construir naquele dia, não é sobre a sala de aula, não é sobre essa relação exclusiva, é sobre a relação de pessoas humanas. E sobre isso vocês sabem falar. Que nesse treinamento, os exemplos que vocês vão usar são das relações que acontecem na sala de aula e que vocês viveram muitas delas na pele, como alunos também. Vocês não são professores, vocês são alunos, vocês podem falar desse ponto de vista com muita força também. Então, assim, se vocês conseguirem localizar bem, sabe? Tipo assim, a gente não tá falando de relação professor-aluno, a gente tá falando de relações humanas que acontecem dentro da sala de aula e que aqui nós estamos falando para professores. Isso ajuda. Agora, eu até falei com Israel, sabe? Tipo, que
eu me disponho a estar com vocês nesse time, também nesse lugar, sabe? Tipo assim, de uma pessoa que pode também dizer dessas relações, por exemplo, aí quando você está falando dos exemplos, tá? Inclusive me apresentar junto com vocês desse lugar também, sabe? Tipo, se eu não puder estar nesse dia, nem que seja assim um olá online, se vocês acharem que isso pode trazer uma tranquilidade só para essa porta abrir, porque eu não acho mesmo, sabe, que vocês precisam disso, não acho. Se vocês estiverem ocupando esse lugar, sabe, tipo, o lugar que cabe, assim. Uhum. Mas a gente pode pensar, sabe, em formas assim de atravessar essas barreiras, mas eu acho que é só a forma como vocês vão começar. Se vocês começam isso de um lugar localizado para eles, sem arrogância, sabe, sem querer dar lição, se vocês pontuam isso e eles localizam isso, pronto, acabou. Sabe, façam o trabalho de vocês. É só esse cuidado, porque tem muita gente que entra na escola com arrogância. Tem muita gente que vem falar sobre a vida do professor, querendo dar lição. Isso é real. E nunca pisou numa sala de aula. Isso é uma sacanagem, entende? Assim, porque as pessoas querem ocupar um lugar que não é esse lugar da construção, é o lugar de quem vai ensinar alguma coisa. Aí eu acho que realmente é um desrespeito, eu acho, sabe? Então é como é o jeito, é isso. Sim. Para mim vem muito isso, assim, porque, é, por exemplo, eu falo com pais e mães, mas eu não falo sobre parentalidade, não tem como eu falar sobre parentalidade, eu não sou pai, mas eu sou um pesquisador do desenvolvimento humano, do desenvolvimento de crianças. Sou pesquisador sobre o que precisa para que a sabedoria das crianças desafloreça, desabroche, e o que precisa para que a criança venha à tona todo o potencial dela. Então, isso é algo que eu pesquiso. Tem 10 anos, visitei, viajei o mundo, fui para escolas, estive em ambientes completamente diferentes, escolas alternativas, amparei muitos espaços, tive em experimentos sobre isso, tive mentorando e cuidando de pais, de mães, de educadores, de pessoas nesse aspecto. Então, eu sinto que é muito isso, assim, dessa a forma como eu vou chegar, pelo menos, não é no lugar de, né, não tem como eu falar nunca como especialista de parentalidade sem ser professor, e provavelmente eu nunca vou conseguir falar sem ser pai, e não vai, provavelmente, nunca como eu ter falar, eu não pretendo lecionar numa sala de aula tradicional. Então, eu nunca vou ser um especialista de pedagogia tradicional, né? Como alguém que falar desse lugar como a Amanda tem, por exemplo, pela experiência que ela tem. Mas eu sempre vou poder conversar e trocar um outro lugar, que é o de pesquisador do assunto, né? De pesquisador do desenvolvimento das crianças. Porque é isso, né? Que nem, cara, um matemático pode trazer coisas muito legais para um professor de matemática. Não tem como ele falar como professor de matemática, porque ele é um matemático, ele não é um professor de matemática. Mas ele tem como agregar coisas de jeitos diferentezinhos e coisas, formas que podem ser trazidas, que novas pesquisas, ideias que trazem uma associação mais rápida do cérebro a como os números funcionam e coisas nesse sentido. Então, é muito desse lugar, assim, que eu vejo. E aí, quando você estava falando desse início, para mim vem muito essa vontade, assim, de falar isso, né, Amanda, é, quando vier essa resistência do lado de vocês, tipo, de não é professor, não conhece, é verdade. Não conheço e não Uhum, sou professor. Então, eu vou trazer o que só eu tenho e uhum. você traz o que só você tem. E a gente vai colaborar junto para descobrir o que a gente pode criar de, de diferente. E como a gente pode É melhorar. isso. Eu vejo que é isso, assim, o cerne da questão reside na humildade. Na humildade, sabe? E quando você já antecipa para ele, quando você pensar, ele não é professor, é isso mesmo. Aí você já você é inútil, o movimento do professor é inútil, entende? Quebrou a Você já perna, né? avisou que você não é, não finge que você é, sabe? Sim. Então, isso aí é fantástico, assim, porque aí ele, tipo, se abre para uma outra possibilidade, sabe, de troca, assim. Uhum. Eu acho que é Uhum, só isso, assim, essa resistência que as pessoas têm, Priscila, ela é só essa, sabe? É como você chega, é você tentando ocupar um lugar que não é seu, vai dar Uhum. errado, sabe? Sim, não, total. Eu vejo também que, aí só para fechar esse assunto da gente se posicionar, é que a gente já tem uma firme, eu falo por mim, eu conheço o Israel muito pouco presencial, eu já vi ele uma vez, mas foi rapidinho, né, Israel? E a gente não era próximo como a gente é agora.
de a gente saber se posicionar com a humildade, mas também saber ocupar o nosso lugar por causa também do etarismo, assim, porque tanto eu quanto o Israel, a gente tem menos de 30, né? Eu tenho 20, vou fazer 29, e o Israel tem isso. E a gente ainda tem pelo menos eu falo por mim, que as pessoas às vezes falam que a gente tem Sim. cara de mais novo, e aí isso também eu vejo uma barreira aí. Não é uma barreira gigante, que eu acho que a gente consegue ir quebrando, mas é uma Uhum. barreira, assim, que ela sempre acontece quando eu vou trabalhar fora, assim, quando eu chego numa empresa, quando eu chego num lugar, as pessoas falam, tipo, o que que essa menina vai falar aqui, sabe? Mesmo eu já tendo 20, vou fazer 29, tenho 28. Mas mesmo assim, as pessoas têm uma barreira grande com essa questão da idade e da... É muito engraçado, assim, na verdade, muito estranho. A pessoa já me trata como se eu fosse filha dela, assim, né? Uma coisa bem hierárquica mesmo, assim, de você é menos porque você é mais novo, então você sabe menos, né? E aí eu É. vejo que na profissão, nos professores tem muito isso, né? O professor Sim. novo que chega, ele já é tratado com mais desprezo pelas professoras que já estão lá há muitos anos, que estão perto de aposentar, que têm outra É. experiência, é verdade, mas tem essa questão do etarismo muito forte, assim, eu vejo É. nos eventos presenciais que eu já conduzi, que eu estava amparando. Nossa, foi mais do que quem é você, era tipo, o que que essa menina tá fazendo aí na frente? Sabe? É. Tipo isso. Deixa eu te contar uma coisa que eu acho que pode. E é real. Tipo assim, eu pensei, falei, ai, eles têm cara de novinho, sabe? Mas olha só, deixa eu te contar a minha história. Eu também comecei muito jovem, mas assim, muito jovem. Era 20 anos, eu já estava liderando treinamentos para diretores escolares, assim. Eu trabalhava num sistema de ensino chamado Pitágoras, talvez você já tenha ouvido falar, assim, no auge do Pitágoras, eu trabalhei no auge do Pitágoras. E a minha chefe, ela adoecia muito. Então eu comecei a ocupar espaços assim de substituição da minha chefe, porque ela não estava lá e aquilo ia caindo no meu colo e aí eu fiz muitas coisas grandiosas com muito pouca idade. Enfim, viajei o Brasil inteiro, gente, inteiro, ponta a ponta, todos os estados assim, dando treinamento. E eu ainda pareço ser muito nova. Hoje eu estou muito acabada, eu nem abri meu vídeo, mas eu vou fazer 42 anos e eu sou pequenininha, tenho uma voz fininha, então até hoje, assim, essa coisa da idade ainda pega para mim, assim, em alguns lugares. Nossa, ela parece uma bonequinha, eu escuto muito essas coisas assim. Enfim, o que que eu quero te contar? Então, assim, Priscila, nossa, eu enfrentava isso demais, porque eu era muito novinha, ainda tinha cara de novinha, ainda, sabe, a voz, a estatura, tudo, tudo. E aí, eu fazia um evento que chamava Simpósio de Educação, que era várias pessoas, pensa assim, os diretores, os líderes, coordenadores, se deslocavam, às vezes, 13 horas de ônibus para ir para um polo, e tinha várias salas, e cada sala era um tema, e eu tinha um tema, e eu falava de tecnologia educacional na época, meu trabalho era na tecnologia educacional. E as pessoas se inscreviam, eram 50 vagas por sala, as pessoas se inscreviam à distância. Quando elas entravam na sala e elas me olhavam, elas davam meia volta, assim, isso assim, gente, 50% das pessoas, era muita gente que olhava para mim, saía da sala e ia para outra sala e tentava uma sala que as vagas não tinha ocupado todas as vagas, elas mudavam de sala. Então eu sempre começava os simpósios com 50% do meu público na sala. Aí, olha só o que acontecia. Dava o intervalo e as pessoas voltavam, porque quem estava na sala falava assim, tá muito bom, e aí na quebra do intervalo voltava. Aí olha o que aconteceu, só porque às vezes algumas coisas parecem ser muito ruins, mas elas podem ser assim o ouro da vida da gente. Essas pessoas que voltavam, elas se sentiam em dívida comigo, porque elas tinham me recusado, elas tinham saído, aí elas voltavam meio humilhadas, assim, tipo, eu posso ficar aqui onde era o meu lugar? Aí elas faziam questão de mandar e-mails para o Pitágoras para falar. Foi sensacional. Eu era a única que tinha muitos feedbacks. Você tá entendendo? E outra coisa, elas jogavam uma expectativa tão baixa que era muito fácil superar as expectativas. E eu custei a entender isso, porque, tipo assim, não é porque eu era melhor do que os outros palestrantes, não era. Mas é porque as pessoas. Era muito fácil superar
superar a expectativa baixa que elas colocaram em mim, entende? E isso me beneficiou de uma forma absurda. Vocês estão entendendo? Tipo assim, Coisa hoje eu boa. agradeço muito, porque uma pessoa não acreditar em você e depois ela se sentir em dívida e ela ter que falar assim, não, ela é boa mesmo, sabe? Tipo, isso foi na minha trajetória e me ajudou muito, sabe? Então, às vezes a pessoa vai olhar mesmo e falar assim, nossa, isso aqui vai ser um porra, essas meninas não sabem nada, e ela vai sair de lá com toda certeza surpreendida. E essa surpresa que a gente... Nossa, eu escutei isso tanto na minha trajetória, tipo assim, eu não dava nada para você. Eu achei que, tipo assim, que eu ia ter viajado e me ferrei. E você é maravilhosa, entendeu? Eu ouço isso o tempo todo também, Amanda, só que no contexto dos treinamentos de quanta gente que vem e fala, meu Deus, por que que essa pessoa me indicou esse menino? Jesus amado. Eu tenho muitos clientes, inclusive, que, tipo, eles foram indicados 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 anos atrás, não vieram, porque eu era novo, e aí 2 anos, 3 anos depois, vieram só porque a pessoa insistiu. Eu falo, Pois nossa, é. Pois é. E às vezes a pessoa se sente mais provocada a fazer um reconhecimento, a buscar seu líder para falar, nossa, sabe? Tipo, isso superou minhas expectativas. Pode ser ótimo, sabe, gente? É só a gente fazer um bom trabalho que tudo se É resolve, né? isso, se Pronto. garante no seu trabalho. Você já É pensou isso. você trabalhar num espaço em que a expectativa está mais baixa, gente? É muito É mais fácil que ótimo. trabalhar quando a expectativa está muito alta. sim. É verdade, Ai, é que verdade. coisa É. linda. Não, Eu eu vou falo precisar. isso só porque é um desafio forte mesmo. Mas É, sim. gratidão, sua fala ajudou demais. Muito mesmo. Eu vou Vai, precisar Tayo. ir, já que eu não tomei café ainda, pessoal. Vou Eu Nossa, comer, também. mas nossa senhora, 5 para foi as 11. muito bom trocar com vocês, foi maravilhoso. Assim, Amanda, você é uma pessoa que eu tenho muita vontade de trabalhar mais no futuro, assim, juntinho. Eu acho que eu vou aprender muito com você sobre a realidade da sala de aula. Acho que isso vai ser muito importante, porque todo o meu propósito, assim, ele condensa para a educação, no final das contas. E muito feliz de conhecer você e ter você, assim, no time. Com todos os pontos que você traz, são sempre muito valiosos. Muito, muito, muito obrigado mesmo, muito grato, querendo colaborar. Tô com a ideia tô com essa coisa de uma coisa meio La Casa de Papel, assim, querendo juntar a Bora. educação arcana para fazer um assalto ao Ministério da Educação. Fazer Eu, um, eu um- também. Sabe o que que eu vejo que talvez seja a minha maior ouro de eu estar aqui, assim, hoje eu estou emocionada, nossa, nem era para eu estar aqui hoje, era, né, na verdade, que é o seguinte, eu vejo que eu ponho limite, né, na minha ocupação de espaço, sabe, e assim, eu consigo muitas coisas, mas eu ponho limite, então, por exemplo, quando você fala assim: "Ai, lá no MEC, né", me dá um negócio assim, fala assim: "Nossa, mas, sabe, vamos fazer aqui no pertinho, no que é possível", e eu vejo assim, falo assim: "Ai, é muito bom estar com essas pessoas que não têm essas barreiras, sabe, porque tudo é possível sim, é possível Uhum. infiltrar no MEC, é possível mudar isso lá na raiz. E eu acho que essa possibilidade é que eu vejo assim, falo, ai, por favor, sabe, me coloque em contato, porque eles não têm os limites que eu já coloquei para mim, assim, sabe? E aí eu queria dizer para vocês também que eu tenho um curso online, eu tenho 2 cursos online, assim, eu tenho uma certificação e eu tenho uma pós-graduação, né? É, que é muito do que a gente faz aqui, eu faço lá, obviamente que assim, eu faço dentro do que também trazer, assim, não faço tudo o que eu queria, eu faço dentro do que é possível, dentro daquelas estruturas fixas que o professor trabalha. Tem muita coisa lá que vocês vão ver que, tipo assim, fica muito pautado na técnica, fica muito pouco. E às vezes no início eu entrei aqui com muito medo desse lugar, sabe? Assim, tipo assim, que às vezes o que eu comunico no Instagram não necessariamente é totalmente a minha verdade, mas é a minha verdade modelada a algo que ainda é a possibilidade, tá? Mas eu vou lançar uma nova turma da certificação em breve. Eu estou reformulando algumas coisas e eu vou abrir. E aí eu queria convidar vocês, assim, dar para vocês, se vocês quiserem participar, o curso. Ele é um curso, não é curto, é um curso mais longo, tem muitas aulas e tudo, mas lá eu mostro cenas de sala de aula, lá eu falo muito da vida do professor, eu dou muito exemplos reais do que acontece nas escolas, eu me aproximo dos Quero. professores nesse lugar. E aí, muitas pessoas, por exemplo, assim, psicólogos que querem trabalhar dando palestras nas escolas, eles gostam do meu curso,
curso, porque fala, o professor pensa dessa forma, tem muita troca, tem as aulas ao vivo, elas estão lá gravadas, então os professores falam das angústias, então se aproximaria vocês da realidade, entende? Assim, Uhum, que eu acho que eu seria quero. legal. Então, eu vou lançar agora em outubro, e então em novembro eu devo estar formando a turma para já no final do ano, já começar o ano que vem com esses professores lá na certificação. Então, sintam-se convidados, né, a estar lá no meu Gratidão. clã. Bora, A Uau, gente chama que clã. presente. Tava esperando presente sexta-feira, assim, tipo, quero Isso vai ser uma gratidão. honra. Aí vocês me bora. dão em troca, como pagamento, às vezes um dia lá com a minha comunidade, falando sobre o velho mapa dos sentimentos, Quanto falando você de quiser, dramatizar. Amanda. Dou É, quantos dias você tá. quiser, tá? Então, ótimo. Que alegria. Combinado. Coisa boa. Alegria Coisa boa. mesmo. Amo vocês, amo vocês. Uma Eu pergunta. também. Pri, você pode cuidar do resumo do encontro de hoje? Posso? Como que funciona aqui dentro desse modelo? É um Você resumo. pega, a Amanda ela fez uma transcrição, você pode usar ela ou não, você pode jogar a transcrição do GPT, às vezes ele mesmo faz um resumo. Mas, Hum, ou você pode só pegar. Porque antes de fazer a top. transcrição, é até legal. Você pega um documento e você coloca todos os principais points que você lembra. Então, a gente Tá. falou disso, 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 disso. A principal pérola sobre isso foi isso, tipo, menos de um parágrafo assim, curto. A principal palavra foi isso, a principal pérola foi isso, a principal pérola foi isso, a principal pérola foi isso. Que a ideia é ser uma condensado da descoberta. Então, a gente Uhum. aprendeu, a gente descobriu que, na verdade, não é que adultos demoram mais para é mais difícil que aprender que criança. Na verdade, essa ideia não tem nada a ver. As Só que a travas. diferença é que tem as travas, então é só tipo um resumo das descobertas que foram Tá. feitas. E depois que você fizer de cabeça, você pega o resumo e pede para o GPT para você ver se você esqueceu de algo. E aí você adiciona e salva esse documento. Aí esse documento é um documento de resumo. Então, um dia lá para frente a gente vai ter 100 páginas de resumos, pérolas de todos Uhum. os nossos encontros, né? Então, você Perfeito, pode tá cuidar bom. disso? Sim, posso. Aí a Amanda vai mandar a transcrição no grupo? Sim. Mando Tá. para você. Tá Tá bom, bom, então. legal. Um beijo, Gratidão aí pela gente. oportunidade. Beijo. Que alegria, Beijo. hein? Tchau, tchau. Beijo. Tchau.